Meus irmãos e minhas irmãs, Sus hermanos y hermanas, vamos ler a mensagem da palavra do Senhor, vamos a leer el mensaje de la palabra de Dios. que se encontra no livro de Apocalipse, Libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 2, verso 18, versículo 18. que diz assim a palavra de Deus. Dice así la palabra de Dios. A quarta carta La cuarta carta à igreja de Tiatira. a la iglesia de Tiatira. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Y el ángel de la iglesia de Tiatira escribe: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, esto dice el Hijo de Dios, que tiene como llamas de fuego sus ojos e os pés semelhantes a latão reluzente. y pies semejantes al bronce bruñido. Eu conheço as tuas obras, Conozco tus a obras, tua caridade, amor, o teu serviço, servicio, a tua fé, fe, a tua paciência, tu paciencia, que as tuas últimas que tus obras postreras obras são mais do que as más primeiras. que las primeras. Mas tenho contra ti Tengo contra ti que tolera Jezabel, que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, mujer que se dice profetiza, ensinar enseñe e enganar y seduzca os meus servos, mis siervos para que se prostituam a fornicar e comam y comer dos sacrifícios de sacrificios da idolatria. a los ídolos. E dele tempo Le he dado tiempo para se arrepender-se para arrepentirse da sua prostituição, de su prostitución. e não se arrependeu. No se arrepintió. Eis que, porém, numa cama, Es por eso en una e cama. sobre os que adulteram com ela, Y a los que adulteran con virá ella grande tribulação, vendrá tribulación. se não se arrependerem Si no se arrepiente das suas obras. de sus E obras, ferei de y morte heriré de muerte os seus a filhos, sus hijos. e todas as igrejas saberão Todas sus iglesias sabrán que eu sou aquele que yo soy aquel que sonda que escudriño os rins la mente e os corações, y el corazón. e darei cada um de vós Daré a cada uno de vosotros segundo as vossas obras. según sus obras. Mas eu vos digo, Yo os digo a vós a ustedes e aos restantes y al restante que estão em Tiatira, que está en Tiatira, e todos quanto todos cuantos não têm esta doutrina no tienen esa doctrina e não conhecem, y no la han conocido, como dizem, como dicen, as profundezas de Satanás, profundidades del que Satanás, outra carga que otra carga vos não porei, no os impondré, mas os que tende retenda-o pero los que tenéis retenedlo até que eu venha. hasta que yo venga, E ao que vencer y al que e venciere guardar até o fim y guardar hasta el as fin minhas obras, mis obras, eu lhe farei poder sobre as le nações, daré autoridad sobre e naciones, com vara de ferro y con vara de hierro as regerá, las regirá, e serão quebradas serán quebradas como vasos de o oleiro, vaso de como alfarero, também recebi como también de recibí meu Pai. de mi Padre. Dar-lhe a estrela da manhã. Le daré la estrella de la Então, quem mañana. tem ouvido, ouça Tiene oído, oiga que o Espírito lo diz que el Espíritu dice às igrejas. a las iglesias. Aleluia. Podeis se assentar, igreja do meu coração, Puede sentarse, iglesia de mi corazón, que o Espírito Santo de Deus vai falar agora. que el Espíritu Santo de Dios hablará ahora. Glória a Jesus. Querida igreja de nosso Senhor, De iglesia del Señor, Salvador Jesus Cristo, Salvador Jesucristo. aqui está a exortação de Aquí Jesus está la exhortación de Jesús. à igreja de Tiatira, La iglesia de Tiatira, uma das igrejas, una de las iglesias, das 7 igrejas da Ásia, 7 iglesias de Asia. onde Deus ali exortou cada uma. Dios exhortó a cada una. Somente 2 igrejas Solo 2 iglesias. Deus elogiou, Dios elogió. que é a igreja de Esmirna De Esmirna e de y Filadélfia. Filadelfia. As demais ele exortou Además exhortó, e elogiou e exortou. elogió y exhortó. É Jesus aqui falando Jesús hablando, que ele não passa a mão no no pecado. pasa mano en el pecado. É aqui as revelações qual Deus deu a João, Las revelaciones que Dios dio a Juan. que escreve as coisas que tem visto Escribe las cosas que ha visto, e aqui depois desta que después de estas hão de acontecer. sucederán. O livro do El Apocalipse, libro de Apocalipsis ele é um livro atual, es un libro actual, ele é um livro pertinente, pertinente um livro oportuno y oportuno deste século. de este siglo. E as profecias de Jesus Profecía de Jesús que deu a João na época que dio a Juan en la e época, depois daquela época depois daquela que hão época, de acontecer. irán a acontecer. Aqui também já quebra uma doutrina de Jezabel, También ya quiebra una doctrina desses que falsos profetas de los falsos profetas que pregam por aí, predican por ahí, por meio da internet, Por internet. dizendo que o Apocalipse já aconteceu, diciendo que ya aconteció que Apocalipsis, não tem vinda de Jesus mais, que no hay venida de Jesús más, que não vai acontecer mais nada, que não vai suceder mais que nada, já aconteceu na década passada. aconteció en la década pasada. Esses maus obreiros Esos malos obreiros são aqueles que Paulo disse em Timóteo 1:20, Son los que Pablo dice en Timoteo que Deus 1:20, entregou a carne deles a Satanás. entregó su carne a Satanás, E esse foi Irineu e Alexandre, Ireneo y Alexandre, para nunca mais blasfemarem. para nunca más Então blasfemar. esses homens
homens foram entregues ao diabo, fueron entregados al diablo, que entraram em apostasia. porque entraron en Eles apostasía. não têm o Espírito Santo de Deus. No tienen el Espíritu Santo de Estão Dios. como Saul. Están como Saúl. Como Saul rejeitou a Deus, Saúl rechazó a Dios. não obedeceu a doutrina de Deus, No obedeció la doctrina de Dios. exerceu um cargo quando não era permitido pelo Senhor. Un encargo no permitido por Dios. Quando ele recebeu a exortação do profeta, Recibió la exhortación del profeta. ele rejeitou. Él rechazó. E assim como ele rejeitou, Así como rechazó, Deus também o rejeitou ele. también lo rechazó Dios. E ele ficou possuído Quedó poseído por espíritos por diabólicos, espíritus diabólicos, por espíritos de demônios. espíritus de demonios. Assim são esses homens Así son esos hombres. nesta apostasia. Nesta apostasía. Apostasia é uma das Apostasía es aún pessoas personas que blasfemaram contra o Espírito Santo. que blasfemaron contra el Espíritu Não pensa Santo. você, meu irmão, No piense usted, hermano, que blasfemar contra o Espírito Santo blasfemar el Espíritu Santo é só você murmurar de uma revelação es solo murmurar de la ou de revelación uma profecia. o de una profecía. Esses crentes que se apostataram, Creyentes esses apostatados, pastores que antigamente eram de doutrina, pastores que antes eran de doctrina, começaram no Espírito, comenzaron en el Espíritu, mas terminaram na y carne. terminaron en la carne. E agora estão despregando tudo que pregavam no passado. Esperan todo lo que predicaron antes, Persuadindo o povo persuadiendo al a pueblo divorciar e casar com outro e com a outra. divorciarse y casarse nuevamente, Pregava contra o adultério predicando contra e adulterio. agora estão todos no adultério, Ahora están todos en no adulterio. segundo En casamento. el segundo casamiento, Pregava contra as pinturas de Jezabel, predicaba contra la pintura de Jezabel, pregava contra os costumes pagões do diabo, contra las costumbres paganas del e diablo. hoje estão aceitando tudo isso. Y hoy aceptan todo eso. E alguns desses se tornaram divisores. Y algunos se tornaron divisores. E hoje tem igrejas fundadas em seus ministérios Hay iglesias fundadas en los ministerios que as pessoas até se admiram. que hasta se admiran las Mas personas. esse homem pregava, Ese hombre predicaba, era uma benção de Deus, una bendición de Dios. mas deixou a corrupção Dejó la corrupción entrar em seu coração. entrar en su corazón. E ali começou as falsas doutrinas, Comenzó la falsa doctrina. rejeitou a revelação de Deus. Rechazó la revelación de Qual Dios. Deus ou teu servo, cuidado, Jesús a su siervo, cuidado. não faça isso que você está desobedecendo. Haga eso que está Aí o que desobedeciendo. foi que ele fez? ¿Qué fue lo que hizo? Blasfemou do homem de Deus, Blasfemó del hombre de Dios. blasfemou da mulher de Deus, Blasfemó de la mujer de não Dios. tem mais a graça do Espírito Santo, No tiene más la o gracia del Espírito Espíritu Santo se Santo. afastou. El Espíritu Santo se E aí apartó. agora, Y ahí o ahora, que acontece com esses homens? ¿qué sucede con Se esos hombres? tornam falsos profetas. Se vuelven falsos É por isso profetas. que eles ouvem a doutrina, a palavra de Deus, No escuchan la doctrina, la palabra eles de Dios. sentem comichão nos ouvidos Tiene comezón en los e oídos. não aceita a doutrina do Senhor. No acepta la doctrina de Dios. Mas disso também profetizou Paulo. Profetizó Pablo de eso. Chegará um tempo que não suportariam mais a sã doutrina, En un tiempo que no soportarían la doctrina. tendo comichão nos Con ouvidos, comezón en los oídos. amontoariam para si Donarían para sí doutores, doctores conforme as suas próprias concupiscências, conforme su concupiscencia, desviando os ouvidos da verdade desviando los oídos de la e verdad, voltando às fábulas. volviendo a las fábulas. Então, o que Paulo está querendo dizer? ¿Qué dice Pablo entonces? Chegará um tempo, e esse tempo chegou, Ese tiempo llegó. que é os tempos que precederia a volta de Jesus. Precedería la venida de Jesus Jesús. falou que o amor El amor se esfriaria se enfriaría. e a iniquidade ia aumentar. Iría a aumentar la iniquidad. Falou também o apóstolo São Pedro, Habló San Pedro que ele también. diz: como houve falsos profetas no passado, Hubo en el pasado falso também profeta. haverá entre vós falsos mestres, falsos doutores, También falsos maestros y falsos que eles doctores. habrá. torcem as escrituras Tuercen las para a escrituras sua própria perdição. para su propia perdición. E é o que esses homens eles fazem. ¿Y esos hombres qué hacen? Antigamente eles pregavam doutrina, Antes predicaban mas não doctrina, prega mais, pero ya no predica porque eles más. não suportam mais a sã doutrina. Pues no soportan la Olha a doctrina. profecia do Espírito Santo se Es cumprindo. la profecía del Espíritu Santo cumpliéndose. Aquilo que ele amava e gostava de fazer, Que amaba y gustaba ele hacer, deixou. dejó. E agora deixa, agora abre ministérios Ahora abre de ministerios porta larga. de puerta larga. É como diz aqui no texto que lemos, Como dice el texto leído, são sinagogas de Satanás. sinagoga de Satanás. E vocês que estão no engano desses falsos Es profetas, que están en engaño de los falsos profetas. essas igrejas sem Deus, La iglesia sin Dios. diz a Bíblia também: apartei desses irmãos desordenados, Apartado de los hermanos desordenados. com os dice la tais Biblia. nem comais, diz a palavra. Ni comáis con los tales, dice la Sai palabra. dela, povo Sal de meu. ella, pueblo mío. A Bíblia fala, meus irmãos, La dice, hermanos, que o anticristo, quando vier sobre a terra, viniera el anticristo en la tierra. com o espírito da besta, do falso profeta, do dragão, La bestia falsa profeta de dragón ele vai enganar a muitos. engañará a muchos Com oratória muito boa, con mucha oratoria buena, palavras persuasivas, palabra persuasiva, homem de intriga de política, intriga política, homem muito carismático, muy carismático, vai resolver muitos problemas, resolviendo muchos problemas, mas é apenas para cativar e enganar. solo para cautivar y engañar. E só vai trazer uma falsa paz, Y traerá falsa paz.
riquezas, muita prosperidade, mucha prosperidad, para resolver problemas de muitas pessoas. muchos problemas de personas. Mas é o engano do diabo, Pero es engaño del diablo. como diz Daniel. Como dice E Daniel, depois ele mostra a sua cara feroz, quem ele é. muestra su cara después quién es. Mas a Bíblia diz que, como ouviste que vem o anticristo, Como escuchaste que viene el anticristo, como Daniel e Paulo profetizou, Daniel y Pablo ele profetizaron. faria sinais de prodígio segundo o poder de Tenían Satanás. señales y prodigios de Satanás, Diz João, de Juan. filhinho, é já a última hora. Es ya la última Como hora. Dice. ouviste que vem o anticristo, Como dice que viene el anticristo, mas muitos se têm feito o anticristo. muchos se hicieron anticristo. Então esses tais são Los anticristos. tales son anticristos. Eles são um tipo de anticristo, o protótipo deles. Son un prototipo de ellos. Eles não pregam a santificação de Deus, No predican la santificación não de Dios. trabalham no caráter No trabajan en e carácter na regeneração dos seus membros. ni en la regeneración de sus Lá miembros. tudo pode, Allá puede todo. só prega No prosperidades, predica prosperidad, bens financeiros. bienes financieros. Seu bem está hoje, aqui, agora. Bienes ahora. E onde a Bíblia diz, Y donde la Biblia não dice, buscai os tesouros da terra, busque los tesoros de la tierra. onde a traça Donde la traza, corrói os tecidos, la polilla corrompe los tejidos. enferruja, Y el orín. mas buscai Más buscad as coisas que vêm lá do alto, las cosas que vienen del alto. porque Jesus falou. Pues que Jesús habló. Buscai primeiramente Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, o reino de Deus e sua justiça. e as demais coisas vos serão acrescentadas. Las demás cosas serán añadidas. O evangelho que Jesus nos ensinou, meus El irmãos, evangelio que Jesús enseñó não foi esse evangelho anátema de Satanás, da Jezabel, não. no fue evangelio de Jesus Satanás. diz: ide pregar evangelho Ir y predicar el evangelio de cidade em cidade, de ciudad en ciudad. e pregar a prosperidade de Jesus. Predicar prosperidad. Não, Jesus falou: pregar o reino do céu. Predicar el reino de los cielos. Que dijo. Jesus foi um homem de Deus, Deus aqui na terra, Hombre de Dios aquí en la filho de tierra. Deus aqui na terra, Hijo de Dios en la tierra. que ele abençoou muitas pessoas, Bendijo muchas personas. fez multiplicação dos pães e dos peixes, Multiplicó los panes y peces. curou muitos enfermos. Curó muchos enfermos. É uma alegria muito grande. Una alegría muy grande. Mas Jesus falou: não vim trazer isso a vocês. Yo no vine a traer esto a Isso é ustedes. apenas uma demonstração do meu poder. Solo es demostración de mi poder. Porque sem ensinar o povo não crer. Sin enseñar al pueblo no cree. Mas eu vim trazer para vocês o reino do céu. Vine a traer el reino de los cielos. Mas para vocês entrar no reino do céu, Es de entrar en el reino de los cielos. vocês têm que entrar na porta estreita. Hay que entrar en la puerta estrecha. Para vocês entrar no reino do céu, Entrar en el reino de los cielos. tem que se afastar dos falsos profetas. Tienen que apartarse de los falsos profetas. Para vocês entrar no reino do céu, minha irmã, Para entrar en el reino de los cielos, hermano. não pode ser vaidosa. No puede ser vanidosa. Porque Jesus pregou em São Mateus, Jesús predicó en San Mateo, capítulo 5, capítulo 5, 36, 37. 36, 37. Meus irmãos e minhas irmãs, Hermanos y hermanas, Jesus, ele falou: Jesús dijo, não jurarás pela sua própria cabeça. jurarás por tu propia cabeza. Pode tornar um fio do seu cabelo, Puedes volver un cabello solo, branco ou preto. blanco o negro. O que passar disso Lo que pasa de eso é a procedência es maligna. de procedencia maligna. Tá vendo? ¿Está viendo? Então é Jesus que está falando. Jesús está hablando. Quando Jesus começou a pregar Cuando Jesús predicó acerca da verdade da porta estreita, sobre la puerta estrecha que nós devia que nos vigila orar pelo que nos persegue por algo que Dios e abençoar o que nos maldizem. y bendecía a los que Aí maldicen. muitos começou a sentir comichão nos Muchos que ouvidos. sintieron comezón en los oídos. Começaram a afastar de Jesus. Se apartaron de Jesús. Eles queriam adorar Jesus, Querían adorar a Jesús somente o que Jesus podia oferecer a eles. solo por lo que le podía ofrecer Mas Jesús. quando Jesus Cuando Jesús pregou aqueles que eles precisavam ouvir, predicó lo que necesitaban oír, muitos começaram a sair. muchos comenzaron a salir. Até mesmo o apóstolo São Pedro, Hasta el apóstol o Pedro apóstolo Pedro falou: Senhor, dijo, Señor, também muito duro esse sermão. es muy duro ese sermón. E Jesus falou: você quer ir com ¿Usted eles? quiere ir con ellos? Como que iremos, Senhor? ¿Cómo iremos, Señor? Se só no Senhor Si solo en el Señor temos palavra de vida eterna. tenemos palabras de vida eterna. E não os falsos profetas, Falsos profetas eles não pregam a vida eterna. no predican la vida Eles não eterna, pregam contra o aparelho imundo da televisão. ni contra la televisión. Ele não prega contra o mundanismo. No predica contra el Eles não mundanismo. pregam contra a vaidade, a prostituição, o adultério. No predica contra vanidad, Porque eles não prostitución. têm o Espírito Santo de Deus. Pues no tienen el Espíritu Santo de É o Dios. Espírito do anticristo que está sobre os tais. Es el Espíritu de Anticristo sobre los Então tales. já se apostataram da fé. Se apostataron de la fe. Então quando nós pregamos, Jesus ensina aqui essa palavra Cuando Jesús enseña la no palabra, Apocalipse, Apocalipsis, a exortação à igreja de Tiatira, exhortación a Tiatira, lá onde era também aquela mulher donde era aquella mujer que se converteu lá em Filipos, que se convirtió en onde também Filipo. Paulo expulsou um demônio. Pablo expulsó un demonio Quando también. Paulo começou a pregar doutrina, Comenzó a predicar doctrina. aquela mulher se converteu a Jesus Aquella mujer se convirtió a e Jesús. hospedou Paulo em sua casa. Hospedó a Pablo en su casa. Paulo expulsou o demônio de uma jovem Expulsó el demonio de una e joven. depois da pregação a outra mulher Después de otra mujer, se converteu a Jesus. se convirtió a Jesús. Por nome Lídia. Por nombre de Lidia. Ali se converteu a Jesus. Ahí se convirtió a Jesús. Era uma mulher que fazia
fazia tecidos, hacía tejidos, roupas caríssimas ropas muy caras para os reis, para reyes, e roupas também brilhosas e sensuais ropas brillosas y para as sensuales, meretrizes, para las meretrices, prostitutas cultuais, prostitutas do cultuales, templo de el Afrodite, templo de Afrodita, do sistema pagão de Roma e da Grécia. sistema pagano de Roma y Grecia. Só que aí quando ela ouviu a doutrina de Jesus, Escuchó la doctrina de Jesús a através da boca de Paulo, través de la boca de Pablo. como diz lá em Atos 16, Hechos 16, verso 31, me falha a memória, versículo 31. Paulo, quando começou a pregar a doutrina Pablo predicó doctrina sobre os costumes dos romanos, sobre el costumbre de los romanos. muitos começaram a ficar com ira no seu coração. Muchos tenían ira en su corazón por eso. A esse homem nos expõe Ese hombre expone costumbres que não é lícito nós que no usarmos, es lícito usar porque somos romanos, tá porque vendo? somos romanos. Porque quais eram os costumes dos gregos e romanos? ¿Cuáles eran las costumbres de los griegos y romanos? Filosofia, Filosofía, idolatria, idolatría, vaidade, vanidades, sensualidade, sensualidades, as mulheres que cultuavam aos cultos pagões, mujeres cultuando los cultos paganos, danças promíscuas, danzas os promiscuas, cultos eram orgias sexuais nos templos, orgías sexuales eran los cultos, orgias também de homossexuais do templo de Apolo, también de homosexuales en que era templo de conhecido Apolos, como um deus do homossexualismo. conocido como el dios del Mas Paulo homosexualismo. começou a combater aquelas falsas doutrinas. Pablo comenzó a combatir la falsa E doctrina. muitos se irritaram. Muchos se irritaron. Paulo chegou até mesmo a ser preso, Hasta llegó a ser preso Pablo chicoteado. y azotado. Mas dentro da prisão, Dentro de la prisión, aqueles estavam presos no pecado, aquel que estaba preso ahí, presos na imoralidade. en el pecado y Deus inmoralidad, usou Paulo lá dentro. Dios usó a Pablo adentro, Através do louvor e da oração, a través de la alabanza y as oración. cadeias soltou as correntes. Las cadenas se E soltaron. aquele homem, Y aquel hombre, que era um soldado ali, que era un soldado ahí, se converteu a Jesus. se convirtió a Jesús Através da pregação da doutrina. de la predicación de la doctrina. O que significa aquelas algemas? ¿Qué significa E esas aquelas gemas? cadeias quebrou. Esas cadenas y esposas. Significa que Jesus, através da pregação do Santo A Evangelho, través de la predicación del Santo Evangelio, confrontando o pecado e a vaidade, confrontado el pecado y vanidad, aquelas pessoas aquellas personas que estão presas nas cadeias do inferno, están presas en las cadenas del nas infierno, cadeias da vaidade, las cadenas de la os vanidad, homens que estão presos no futebol, hombres presos en as fútbol, irmãs que estão presas nas pinturas de Jezabel, las presas en Jezabel, as en las irmãs que estão pinturas, presas no sapato salto alto, con taco alto, nas roupas sensuais, com as roupas sensuais, nas música profana, música profana, quando ouve a doutrina de Jesus, cuando escucha la doctrina de dá Jesús, lugar ao Espírito Santo, dá lugar ao Espírito essas Santo. cadeias da vaidade, do mundanismo são quebradas, Essas cadenas e do são mundanismo libertas por Jesus Cristo. son libertas por Jesucristo. Isso é o poder do Evangelho. Ese es el poder del Evangelio. Glória a Deus. Só que agora os falsos profetas não aceitam. Ahora los falsos profetas no Os falsos aceptan. profetas começou a perseguir Paulo, Los profetas comenzaron a perseguir porque a as Pablo. religiões eram associadas com a política. Las religiones eran asociadas con E política. hoje não é diferente. Hoy no es diferente. As igrejas que não é associada com a política, Iglesia que no es asociada con que política, prega a santificação do corpo e alma e espírito, predica santificación cuerpo al quando prega espíritu, essas doutrinas verdadeiras, predica la doctrina verdadera, levanta os falsos profetas lá. levanta a los falsos profetas. Isso é religiosidade. Eso es religiosidad, Isso é fanatismo. es fanatismo, Ah, não, isso é costumes. eso es costumbre. Mas saiba que Paulo pregou. Sepa lo que Pablo predicó. Nós, as igrejas de Deus, Las iglesias de Dios não temos tais costumes. No tenemos tales Vocês que costumbres. querem ser contendeiros. Ustedes que quieren contender, Aleluia. Diz a palavra do Senhor. dice la palabra de Dios. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. Quando entrar na terra do Senhor, Cuando entres a la tierra del não Señor, trazeis os costumes no traigas do costumbres Egito. del Egipto, As pinturas do Egito. las pinturas de Egipto Pintura de Satanás. y de Satanás, Pintura e doutrina de y Jezabel. doctrina de Jezabel. Olha que Jesus falou aqui. Mira lo que Cristo habló aquí. Conheça tuas obras, Conozco tus que obras, são mais poderosas son más poderosas as primeiras, primeiras do que as últimas obras. que las últimas. Porque as primeiras eram muitos crentes, que las primeras muchos creyentes eram obras de santificação, eran obras de santificación. tinha amor às almas. Amor a las almas O tenía. amor verdadeiro Amor é verdadeiro passar a mão no pecado, no es pasar mano é del pregar pecado, contra o pecado, predicar contra el arrancar pecado, as escamas dos olhos do pecador, arrancar las escamas de los fazer ele pecados, enxergar que aquilo é pecado e tem que se arrepender para entrar no céu. llegar y decir que tiene que Porque arrepentirse. Jesus diz, Pues Jesús quem dice, quiser vir após mim, que viene después de mí, renuncie a si mesmo, renuncie a si mismo, tome a sua cruz e tome su siga-me. y sígame. Os falsos profetas não suportam. Los
falsos profetas não suportam. Porque Paulo profetizou também. Pablo profetizó también. Chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina. En un tiempo que no soportará Mas esa também doctrina. profetizou Pero también profetizó. que nos últimos tempos alguns se desviariam da fé, No se desviaría de la fe. dando ouvidos a espíritos enganadores Oído de espíritus engañadores. e a doutrina de La demônio, doctrina de demonios. pela hipocrisia de homens que falam mentira. Hipocresía de hombres que hablan mentira. Ah, irmã, ele está falando para você que você pode se pintar, irmã. Está hablando que puede pintarse, Você hermana. pode cortar seu cabelo, irmã. Puede cortar su cabello. Eles estão mentindo para vocês. Está mintiendo para usted. Porque não é assim que Jesus nos ensinou, não. No así nos enseñó Jesus, Jesús. lá até mesmo no Antigo Testamento, En el Antiguo Testamento. ele pregou dizendo, Él predicó diciendo. lá em Jeremias, Ahí en Jeremías. capítulo 4:30. Capítulo 4:30. Agora, pois, o que farás assolada? ¿Ahora qué harás, asolada? Ainda que te vista de vermelho, Aunque te vista de rojo. ainda que te adorne com enfeites de ouro, Te adornes con oro. ainda que te pinte em volta dos olhos, Que te pintes en los ojos. e debalde, Y de alrededor. te farás bela? Te harás bella. Os amantes desprezam Los amantes te e desprecian. procuram tirar a tua vida. Quieren quitar tu vida. Tá vendo? ¿Está viendo? Então Deus não apoia essas pinturas de Jezabel de maneira alguma. Apoya las pinturas de Jezabel, no. Isso não são de Deus. Eso no es de Dios. Isso são obras da carne. Eso son obras de la E essas carne. igrejas que estão apoiando isso Esas iglesias que apoyan el são maquillaje. igrejas de falsos profetas. Son iglesias de falsos Por profetas. isso que diz a Por Bíblia: eso dice la Biblia. maldito seja o enganador. Maldito sea el Vai engañador. de cada dia de mal a pior. Va de cada día mal peor. Enganando e sendo enganado. Engañando y siendo engañado. Um cego guiado por outro cego, Ser guiado por otro ciego. antes cai no buraco. Caerán los dos Mas en el hoyo. Jesus diz: Y Jesús dice, levantai dentre os mortos, levantad de entre los muertos. fugid dos falsos profetas, Huid de los falsos profetas. o Senhor te esclarecerá. Y el Señor te esclarecerá. Glória a Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs e ouvintes, Hermanos y hermanas oyentes. então agora Jesus exorta essa igreja, Jesús exhorta a la porque iglesia. essas igrejas da Ásia Esas iglesias de foram Asia fundadas por homens de Deus, fueron fundadas por hombres de Dios. fundadas pelos apóstolos, Fundadas por los mas apóstoles. agora com a perseguição política, Con persecución política. e com a perseguição religiosa de secta e heresias, Persecución religiosa de secta e herejías. dos divisores, E los divisores. muitos foram mortos, Muchos fueron muertos. muitos foram presos, E presos. o único líder, membro, pastor El único líder, miembro, da pastor igreja do primeiro século vivo de la iglesia vivo era o apóstolo João, era el apóstol que Juan. estava preso em Pátimo. Estava preso em Patmos. Ele lá muito preocupado. E muito preocupado. Mas Jesus aparece para ele com o corpo glorificado e diz: Aparece con cuerpo glorificado y dice: ó Jesús, João, não temas. no temas, Juan. Eis aqui aquele que morreu, Aquí aquel que murió, mas ressuscitou. mas resucitó. Você tá temendo. Está temiendo. Esse aí estão matando apenas o corpo. Está con la trapera del cuerpo. Matou os apóstolos. Matou os apóstolos. Matou os pregadores das igrejas. Matou predicadores de Tá o iglesias. mundanismo entrando lá. El mundanismo entra ahí. Mas não tema. Pero no temas. Que eles também me mataram. Ellos también me mataron. Mas eles mataram. Pero mataron. Mas eu sou o dono da vida. Yo soy el dueño de la vida. Porque para mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Todo poder en el cielo y en Eu la tierra fui a mí. morto. Yo fui muerto. Mas ressuscitei. Pero resucité. E estou à direita do Pai. Estou à direita do E Padre. tem a chave da morte e do inferno. La llave de la muerte y del infierno Presta tengo. atenção no que tem visto. Presta atenção no que e dice. escreve e envia aos meus servos. Escribe e envia a mis essas siervos. coisas. Essas coisas. E alerta. E alerta. As 7 igrejas. As 7 igrejas. E ali agora, E agora, João fica ali animado. Juan queda animado. Com o poder da graça de Deus. Con el poder de la gracia de Jesus Dios. naquele momento. Jesús en aquel momento. Manifesta o seu poder da onipresença. Manifiesta el poder de la omnipresencia. Manifesta o seu poder da onipotência. De la omnipotencia. Manifesta o seu poder da onisciência. Manifiesta la Que ele omnisciencia. diz a cada igreja: Dice a cada iglesia, eu conheço as tuas obras. eu conozco tus eu obras. conheço o teu sofrimento. Tu sofrimento. Eu conheço o teu pecado. Conozco tu pecado. Eu conheço a tua vaidade. Tu vanidade. Então se conserte. Conserte-se. Que grande tribulação virá. Que grande Mas eu tribulação conheço vocês também que têm sofrido. Conozco que ha Que não sofrido. tem essa doutrina de Satanás. Que não tem a doutrina do demônio. Retenha Retenha. até que eu venha, diz a palavra do Senhor. Venga, dice la palabra de Dios. Porque o mundanismo, El mundanismo ele começou já a entrar comenzó a entrar dentro das igrejas já daquela época. dentro de las iglesias de aquella E época. a igreja de Tiatira já estava toda corrompida pelo pecado. Tiatira estaba corrompida por el pecado. Começou agora o mundanismo. Comenzó el mundanismo. Só que o pastor daquela El igreja pastor de aquella iglesia era um era homem un hombre que estava ainda na presença de Deus. hallando la presencia de Dios. Então Jesus Jesús exorta ele: tenho contra ti que tolera Jezabel. tengo contra ti que tolera a Jezabel. Porque ele não era contra. No era contra, Diga assim, ele era até contra aquelas atitudes. era contra las actitudes. Mas ficava em cima do muro. Pero que estaba E encima não del muro. fazia nada. No hacía nada. E estava uma desordem na igreja. Un desorden en la iglesia. Estava uma confusão dentro da igreja. Estaba una confusión en la Então iglesia. Jesus manda manda a exortação ao anjo da igreja. Exhortación al ángel O de la anjo que iglesia. compreende anjo. Que compreende ángel. Anjo compreende mensageiro. Comprende mensajero. Então ele é o mensageiro pastor da igreja. El mensajero pastor de la Aí iglesia. Jesus começa a exortar agora Comienza a exhortar as más qualidades malas que cualidades tinha dentro daquela igreja. dentro de la Da iglesia. igreja de Tiatira. La iglesia de Tiatira. Ele começa a dizer
dizer, comienza a decir, glória a Jesus. gloria a Dios. Aqui no verso 19, En el versículo no 19, verso 20. versículo 20, Mas tenho contra ti tengo contra ti que tolera Jezabel, toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, mujer que se dice profetiza, ensinar a enganar os meus servos, seduzca y engaña a mis para que siervos, se prostituam fornicar, e como do sacrifício da idolatria. coma sacrificados a la O que estava idolatría. acontecendo aqui? ¿Qué acontecía Olha ahí? que Deus estava tão irado Dios estaba irado com essa mulher naquela igreja. con esta mujer en aquella Ela iglesia. estava tomando a frente dos pastores. Está tomando a frente de los pastores, Ela estava tomando a frente dos presbíteros, delante de los presbíteros, dos cooperadores, dos irmãos, das irmãs. operadores, hermanos y Não hermanas. estava sendo submissa à autoridade eclesiástica. Estaba siendo sumisa. E o pastor da igreja Y el pastor de la iglesia estava ali somente de enfeite, estaba solamente de sem arreglo, autoridade nenhuma. sin ninguna autoridad. E ali começou o pecado a entrar. Comenzó el pecado a entrar. E Jesus agora está dizendo: eu tenho contra ti que tolera essa Jezabel. Tengo contra ti que toleras a Jezabel. Jesus compara essa Jezabel aqui no Novo Testamento, Comparas a Jezabel en el Nuevo uma Testamento mulher que estava se autotitulando presbítera, con una mujer que se autotitulaba diaconisa, pastora, a ensinar, a enseñar, coisa que Deus não aprova. cosa que Dios no aprueba. Que mulher entra, na autoridade eclesiástica, na autoridade eclesiástica, para ensinar com autoridade. para enseñar con autoridad. Mulher que também não é submissa ao seu marido, Mujer que no es sumisa a su marido, fala alto com seu marido, habla alto con su marido, não respeita o seu marido, no respeta a su marido. Eu falo marido bíblico, Hablo marido bíblico, santo e e obediente a Deus. obediente a Dios. Se ele fala uma coisa, se habla una cosa, dentro da palavra, murmura, não aceita. no acepta. Então essa mulher estava ensinando as mulheres lá está enseñando a las mujeres o feminismo, feminismo, estava ensinando as mulheres lá. está enseñando E ahí Deus usava da maneira que ele quer, de la manera que quiere, na hora que ele quer, la hora que do quiere. jeito que ele quer. É a palavra que eles usam, la palabra que usan, persuasiva para cativar. persuasiva para Como cautivar. diz Pedro, Como dice Pedro, torce as outras escrituras torce las para escrituras a sua própria perdição. a su propia perdición. Então começou agora a heresia a entrar. La herejía a entrar. E tá falando, essa mulher que ensina, Esa mujer que enseña, Jezabel. Jezabel. Por que Jesus comparou Jezabel? ¿Por qué Jesús comparó a Porque Jezabel? Jezabel fez a mesma coisa e fez pior. Jezabel hizo lo mismo y peor. Jezabel se casou com Acabe, Se casó con era Acab, um homem judeu, hombre judío, a linhagem de Israel, el linaje de Israel. mas ele já se corrompeu Pero ella se corrompió. ali casando Ahí com casándose uma mulher ímpia. con una mujer E impía. aquela mulher ímpia La mujer impía que se casou com ele se casó con él. e trouxe todos os costumes Trajo todas las costumbres paganas das nações pagãs de las naciones paganas para Israel. para Israel. Levantou postes ídolos, Levantó postes e ídolos. usurpava o dinheiro do templo Usurpaba el dinero del templo. e se banqueteava nas mesas com os homens profetas de Baal Se banqueteaba con los profetas de e Baal. as profetisas de Azera. Profetizas de Acera. Ali tinham sacrifícios Tenían de sacrificios crianças, de niños. a entidade pagã, o Deus é o diabo Moloque. Al dios pagano Moloch. E ali exigia sacrifício de criança, Y hacían sacrificio de tinha niños. orgias sexuais. De orgías sexuales. Os profetas de Baal Profetas de Baal. entravam em relações sexuais Estaban en relaciones com as sexuales. profetas de Azera. Profetas de E Acera. quando as mulheres davam à luz, As mujeres davam à luz. sacrificavam os seus filhos Sacrificaban los niños para Moloque. para Moloch. Todo esse paganismo entrou Todo ese paganismo entró em Israel. en Israel. Mas Deus levantou um homem capacitado Levantó un hombre e capacitado. mais 7.000 Y 7.000 que não se dobraram a Baal que no se doblaron e delante de Baal. confrontou a doutrina de Jezabel. Confrontó la doctrina de A Jezabel. mesma coisa foi aqui. La misma cosa es O aquí. Senhor Jesus disse nessa igreja: Senhor Jesus disse nessa quem igreja, manda aqui sou eu. quem manda aqui sou se eu. vocês não se consertar, Usted no se arregla. ferirei seus filhos de morte. Heriré sus hijos de Virá morte. tribulação para vocês. Virá tribulação a Porque usted. essa igreja eu comprei com meu sangue. Porque essa igreja eu comprei não foi com meu você, sangue. Jezabel. Não foi você, Jezabel. Saia daqui agora. Salga daqui pelo agora. poder da minha autoridade de vida. De mi autoridad divina. Jezabel comprava o povo No sabe comprar el pueblo. a entregar os profetas que muitas vezes estavam escondidos em cavernas. Entregar a los profetas escondidos en cavernas. matar. Para matarlos. Os profetas, quando via de Jerusalém para exortar acerca do pecado lá, Cuando venían de Jerusalén a exhortar el pecado. seduzia os profetas com pinturas, vaidade e sensualidade para eles caírem no pecado. Seducía con sensualidad para caer en pecado ellos. E quando não conseguia seduzir, mandava matar. Cuando no conseguía seducir, mandaban matar. Comprava com dinheiro. Compraba con dinero. É uma corrupção tremenda. Una corrupción tremenda. Começou agora a exercer as funções dos sacerdotes, Ejercía la función de sacerdotes. mas não sacerdotes mais de Deus, Pero no sacerdotes de sim Dios. sacerdotes de Baal. Sí, sacerdotes de Baal. O lugar do templo, O lugar del templo. o lugar de adoração, De adoración. virou uma porcaria, Se volvió como virou porquería. uma imundícia de Uma pecado. Inmundicia de pecado. Toda adoração Toda adoración. de imagem de escultura, De imagen de escultura. as danças promíscuas. Danzas promiscuas. Então, quando Jesus fala Cuando Jesús dice acerca dessa igreja acerca de su iglesia, que tolera Jezabel, tolera a Jezabel. que essa mulher Esa mujer estava tendo autoridade na igreja,
Tenía autoridad en la Foi iglesia. colocado como líder na liderança Colocado como lideranza. para trazer falsos ensinos. Para traer falsa enseñanza. Começaram a pregar, vocês podem cultuar aqui, Ustedes pueden cultuar aquí, decía mas se ella. quiser fazer uma visita Mas quería hacer una lá no visita. templo de pagão de En Diana, el templo pagano de Diana. de Afrodite, vocês podem ir. Pueden ir ahí. O Paulo não pregou Pablo no predicó. que nós não podemos comer coisas sacrifício aos ídolos. No podemos comer sacrificio a Não ídolos. pode comer, se orou, não tem problema, Deus já abençoou. Pero si oró no tiene problema, ya bendijo. Vamos abraçar os irmãos, as irmãs, Vamos a abrazar a los hermanos y de hermanas. outros ministérios mundanos. De otro ministerio mundano. Mulher abraçar irmão, Abrazar irmão hermano. abraçar mulher. Abrazar mujer. Coisa que é totalmente ao contrário da palavra de Deus. Totalmente contrario a la palabra de Isso Dios. estimula o adultério, Eso estimula adulterio. estimula o sexo. O el sexo. Isso não é de Deus. Eso no es de Dios. Então essas doutrinas começou a querer entrar Comenzó a querer entrar na esa igreja doctrina. de Jesus. La iglesia de Jesús. Mas Jesus, com sua autoridade, Jesús con su autoridad começou a desmascarar. comenzó a desmascarar. Mas muitos não suportavam. Muchos no soportaban. Muitos até tentam implantar essas falsas doutrinas. Tentaram. Intentaron implantar Mas esa não falsa fica doctrina. por muito tempo. Pero no queda por mucho Porque tiempo. quem toma conta da igreja primitiva Quien toma cuenta de la é iglesia o primitiva Senhor Jesus Cristo. es el Señor Jesucristo. Então começou ali. Comenzó ahí. Jesus começou a pregar. Jesús comenzó a predicar. Através dessa carta. A través de esa carta. Aí Jesus começou a dizer: Comenzó a decir Jesús. glória a Jesus, aleluia. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, Tengo contra ti que tolera a mulher Jezabel. que se diz profetiza. Porque se dice profetiza. Começava a profetizar. Comenzaba a profetizar. Receba a tua casa, Reciba tu casa. receba teu carro. Reciba tu carro. Olha, Mira, Deus está preparando outro marido para você. Dios prepara otro marido para Esse usted. marido é ímpio. Ese marido impío Não é para estar lado a lado com você. es para estar a su lado. Deus vai tirar ele do seu caminho. Le va a quitar de su camino. Vai preparar um pastor para você. Preparar un pastor para usted. Um homem próspero para você. Próspero para usted. O divórcio segundo casamento, hein? Divorcio, segundo casamiento. Profetiza de Satanás. Profetiza de Tudo Satanás. isso estava acontecendo. Todo eso Que sucedía. essa mulher estava fazendo. Lo que estaba haciendo esa mujer. Trazendo os cultos pagões Trayendo cultos paganos para dentro da casa de Deus. dentro de la casa de Dios. E ensinar. Enseñando E enganar. y engañando. Falsos ensinos. Falsas enseñanzas. Ensinamento. Enseñanzas. Os profetas de Deus prega Los profetas de Dios que predican. pastorado feminino é antibíblico. Pastorado femenino es Que antibíblico. mulher liderar Mujer liderar. na autoridade eclesiástica é antibíblico. La autoridad eclesiástica es Aí se antibíblico. levanta Ahí se levanta a ensinar e enganar. a enseñar y engañar. Começa a distorcer a verdade da palavra. Distorsiona la verdad la palabra. O que a Bíblia diz? ¿Qué dice la Biblia? Lá em Timóteo, Timoteo, capítulo 2, capítulo 2, verso versículo 11. 11. Olha o que diz a Bíblia. Mira la Biblia. A mulher aprende em silêncio, Mujer aprende en com silencio, toda a sujeição. con toda sujeción. Não permito, No permito porém, que a mulher ensine, que la mujer enseñe nem use de autoridade ni use de autoridad sobre o marido, sobre el marido, mas que esteja em silêncio. que esté en silencio. Aí agora Paulo apela Pablo para a apela doutrina da queda. la doctrina de la caída. Porque primeiro foi formado Adão Primero fue formado e Adán depois Eva. y después E Eva. Adão não foi enganado. Adán no fue engañado, Mas a mulher, pero la mujer, sendo enganada, siendo engañada, caiu em transgressão. cayó en transgresión. Tá vendo? ¿Está viendo? Jesus não está falando aqui que as mulheres não podem fazer a obra. Jesús no está hablando que no puede hacer la Não obra. pode ser um evangelista como foi as filhas de Felipe. Que no puede ser evangelista como la Lá em hija de Atos, se não me Felipe. engano, fala a memória, Atos 20. En Hechos 20. As filhas de Felipe eram mulheres que profetizavam. Profetizaban las Era hijas de Felipe. evangelista. Eran O evangelistas. que é profetizar? ¿Qué es profetizar? Profetizar que significa o dom da profecia Significa el don de e profecía. também a pregação da palavra. También la predicación de la A Bíblia não palabra. está questionando isso. No está cuestionando Que a eso. mulher não pode pregar a palavra No puede predicar la palabra para mujer, as almas. para las Não almas. pode usar de ensino de autoridade No puede usar de como autoridad uma pastora, como pastora, como diaconisa, como diaconisa, como bispa. como obispa. Que é o que diz a Bíblia? ¿Qué dice la Biblia? Lá em Atos En Hechos 20 e 28. 20:28. Que o Espírito Santo capacitou bispas El Espíritu Santo para capacitó cuidar do obispas rebanho de Deus? para cuidar del Está rebaño assim de que Dios. está escrito lá, irmãos? Está assim escrito? Como que está escrito? Como está escrito? O Espírito Santo capacitou o presbítero Capacitou para presbíteros apacentar o rebanho de Deus. para apacentar el rebaño de Dios. Então assim tem a doutrina de Jezabel. La doctrina de Jezabel. O caráter de Jezabel, o mau caráter dela também, El mal carácter de ella. é mulher Es mujer soberba, soberbia. que não aceita a repreensão No acepta e reprensión. distorce a verdade da Bíblia. Distorsiona la verdad de la Biblia. Ah, mas a irmã lá é uma bênção, tudo na doutrina. Es una bendición en la doctrina. Não usa pintura, nada. No usa pintura, no. Mas é pastora da igreja. Pastora de la iglesia. É uma Jezabel também. Jezabel también. Ela está profanando a doutrina eclesiástica. Profanando doctrina Olha o que a eclesiástica. Bíblia diz. Mira a Biblia. Que nos últimos tempos aparecerão falsos En cristos, los últimos tiempos aparecerá falso falsos Cristo. profetas, Falso profeta. que fariam tão grandes Harían sinais tan grandes que, señales se possível, enganaria até mesmo
mesmo os escolhidos de Deus. Si fuera posible, engañaría a los E quem escogidos. são os escolhidos? ¿Quiénes son los São escogidos? os crentes mundanos? ¿Creyentes mundanos? Não. No. É os crentes verdadeiros. Creyentes verdaderos. Então, para tentar enganar um crente Para verdadeiro, engañar al creyente vai verdadero, pregar algumas va a verdades, predicar algunas verdades, mas não é de Deus. pero no es de Dios. Então Deus manda se afastar. Manda apartarse, Deus manda se afastar de todo irmão desordenado. apartar de todo hermano Busca desordenado. o discernimento do Espírito Santo. Busca el discernimiento del Espíritu Provai os Santo. espíritos se são de Deus ou não são. Por eso, si son de Dios o no. Porque há muitos falsos profetas na terra. Mucho falso profeta en la tierra. E também, También, o que acontecia com Jezabel? ¿qué acontecía con Jezabel? A mulher La mujer que exigia sacrifício das crianças. hacía sacrificio a los niños, Sacrificava as crianças a Moloque. sacrificaba a Moloch. Los Hoje niños. entrou essa maldição em muitas igrejas. Entró esa maldición en muchas E iglesias muita mente y mucha mente de até mesmo irmãs. de hermanas también, Tá vendo? Sacrificando seus filhos. sacrificando a sus niños. Como? ¿Cómo? Dando celular para os seus filhos Dando su hogar para los niños. para ver jogos ímpios e mundanos. A ver juegos impíos y Cadê mundanos. sua autoridade como mãe e pai? ¿Dónde está su autoridad como Para padre? exortar seus filhos. Para exortar sus Você hijos. prega contra a televisão, Predica contra la televisión, prega contra os super-heróis mundanos, contra super-héroes mas mundanos. está dando celular para o seu filho estar vendo no YouTube. pero su hijo está viendo en Esses YouTube desenhos afeminados, esos dibujos afeminados aprendendo essas minisséries de criminalidade. y series de criminales. Não está morrendo literalmente, No muere literal, mas está morrendo espiritualmente, pero sí espiritualmente. crescendo com a mente influenciada Crescendo com a mente pelo influenciada mundo e pelo pecado. pelo mundo y pecado. E tudo dará conta no último dia. Dará cuenta en el último Porque día. você, minha irmã, Usted, mi hermano, tem autoridade para ensinar os seus filhos. autoridad para enseñar a su hijo. Essa é a autoridade que Deus entregou às mulheres. La autoridad que Dios entregó a A las cuidar mujeres. do lar, A cuidar del hogar. a cuidar da família. De la familia. Enquanto o marido trabalha Enquanto el marido trabaja. e doutrina, Y doctrina. toda a casa e o lar. La casa y hogar. Agora, se doutrina a casa e o lar, que vai doutrinar a igreja? Si va a doctrinar la casa y el hogar, ¿cómo no va a doctrinar la iglesia? Aí quer pôr fardo nos irmãos. Ahí los hermanos. Tá pregando, mas filho, tá tudo no mundanismo. Fala o que quer dentro da igreja. Está predicando y todo el mundanismo en la Não iglesia. serve de nada. No sirve de nada. E tem mais também sacrifício a Moloque. Tiene sacrificio a Moloch. Você que está tomando comprimido do demônio Usted que toma el comprimido del para demonio abortar. para abortar. Sabe você, mulher, que aborta um filho? Mujer que aborta un hijo. É a mesma coisa de um assassino que mata com uma metralhadora uma pessoa. Como un asesino que mata con Não una tem ametralladora. diferença nenhuma. No hay diferencia Está ninguna. tudo contra a palavra de Deus. Está contra la palabra de Dios. Fazendo vasectomia. Vasectomía. Fazendo corte para não gerar filhos. Corte para no engendrar hijos también. E essa aqui ela ensinava. Ella enseñaba. Não tem problema. No hay problema. Olha aqui, ela ensinava Mira que enseñaba a ensinar e enganar os meus servos. a engañar a los Está siervos. enganando vocês. Está engañando usted. Aí vem essas palestras, essas pastoras. Vienen esas pastores, Desses palestras. pastores. Esos pastores. Você pode fazer vasectomia. Puede hacer vasectomía. Pode tomar comprimido para não engravidar. Tomar comprimidos para no Pode fazer embarazar. operação. Hacer operación. Não tem problema. Não hay problema. Como é que você vai dar conta Como vai dar conta de tanto filho? de tanto hijo? Está indo contra a palavra de Deus. Está indo contra a palavra Por de que Deus. você casou? Por que usted se casou? Você casou para gerar filhos mesmo. Para engendrar Tenha hijos. você responsabilidade agora. Tiene responsabilidad Porque é ahora. o que diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus. Continuando. Contrariando essa doutrina de Jezabel. Contrariando la doctrina E de Jezabel. desses falsos profetas. De esos falsos profetas. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Primero fue formado Adán, E después Adão Eva. não foi enganado. Y Adán no fue engañado. Mas a mulher sendo enganada. La mujer siendo engañada. Caiu em transgressão. Cayó en transgresión. E essas mulheres estão caindo em transgressão. Las mujeres están cayendo en Então transgresión. esses falsos ensinam essas igrejas. Dando falsedad en las iglesias. Ensinam até as mulheres a fazer sexo ilícito para segurar casamento. Enseñando a hacer sexo ilícito Tá para vendo? asegurar. A se prostituir. A prostituirse. Porque uma mulher séria de Deus, Mujer seria de ela Dios. não comete sexo ilícito com o esposo. No comete sexo Tem ilícito con el até esposo. pastor ensinando. E pastor ensinando. Não tem problema. No hay problema. Fazer sexo oral. Hacer sexo oral. Outros tipos de sexo. Otro tipo de sexo. É ilícito. Ilícito. Não tem problema que faz em quatro No paredes. hay problema en cuatro Está paredes. tudo errado. Está todo equivocado. Isso está ensinando que é a prostituição. Eso enseña la A Bíblia prostitución. diz em Hebreus A Bíblia diz em que Hebreus. Deus julgará os adúlteros Deus julgará os e todos adúlteros. leito manchado pelo pecado. Todo lecho manchado por el pecado. Então essas Jezabéis, quando eu falo Hablo Jezabel, não atribui somente a mulher. No atribui a la É um mujer. espírito maligno. É um espírito que está maligno. também em muitos homens também. Hay muchos hombres Que también. estão deixando esses ensinamentos Estão deixando essa enseñanza. entrar em seus corações. Entrar em seu coração. O desejo da carne, O desejo da carne. do adultério e da prostituição Adultério e prostituição. em muitos corações. Muchos corazones. E olha o que diz a Bíblia, Diz a Bíblia. também sobre essas mulheres, Sobre essas mulheres. que estão ensinando a enganar o povo, Enseñan a engañar al pueblo. para que comam do sacrifício da idolatria, Como do sacrifício idólatra. ensinando esses absurdos. Enseñando absurdos. É o Moloque
Moloque. Es un Moloch. Não está lá o templo de Baal. No está en templo de Lá Baal. está os telão da televisão nos altares. Está la pantalla de As televisión. igrejas toda preta. Toda negra A a iglesia. saia curta, mini saia. Falda curta, O minifalda. sensualismo dentro da igreja. Sensualismo en la E a iglesia. Bíblia diz, Jesus falou. Jesús habló. Não vede os antigos. ¿No viste los antiguos? Não adulterarás. No adulterarás. Eu, porém, vos digo. Eu los digo. Que aquele que cobiçar uma mulher El que codicia una mujer já adulterou com ela. ya adulteró con ella. E essas mulheres que estão sensuais nas igrejas, As mujeres sensuales na en la sua iglesia, casa, en su casa, no seu bairro, no trabalho, su barrio, trabajo, o irmão também sensual também, el hermano sensual com también, modinhas de roupa, com jeans de roupa, também é um espírito de Jezabel, é um espírito de é um Jezabel, espírito de vaidade, espírito de vanidad. Agora não está usando as coisas mundanas, Está usando coisa mas mundana. o seu coração lá dentro está pedindo. Pero adentro está Então pidiendo. começa a vir com algumas modinhas, Comienza a venir bem con modas, camuflada, bien para camufladas, infiltrar na casa de Deus, para infiltrarse na com casa as de Deus. calças apertadinhas, Con pantalón apretado, com aquelas coisas parecendo brincos, con aquellas cosas parecen aqueles aretes, broches, aquellos broches, para se aparecer. para aparecerse. A sua veste é espiritual, tem que se santificar. Su vestidura espiritual Mas a tiene que literal santificar. também. La literal Então también. tudo isso é uma doutrina diabólica. Todo eso es doctrina que está aos diabólica. poucos tentando se infiltrar. De a poco quiere entrar. Mas aonde tem o Espírito Santo, Onde está o Espírito Santo, ele diz, ele diz, eu repreendo e castigo, eu repreendo e castigo todos aqueles que eu amo. Todo aquel que yo amo. Então a Bíblia diz sobre essa mulher, La Biblia dice de esa mujer, Jezabel, que ensina Jezabel, que enseña as mulheres também a abortar. mujeres a abortar. Você que está abortando, Usted que está abortando, está tomando o comprimido do demônio, tomando comprimida del está demonio, fazendo vasectomia, haciendo vasectomía. está nas relações sexuais, como diz lá em Gênesis de 38, me falha a memória. Dice Génesis 38. Ó, só você ler lá, Usted allá, que está fazendo para não gerar filhos, para no engendrar fazendo de hijos, outra maneira. haciendo de otra Você está manera. sacrificando uma criança, Está sacrificando un você está niño, matando uma vida, matando una vida. como diz a palavra de Deus. Como dice la palabra de E aqui Dios. em Timóteo 2, Timoteo 2, verso 15 diz, versículo 15. salvar-se-á, porém, se salvará por ello, dando luz, dando luz, filhos, hijos, se permanecer com modéstia, na fé, en la fe, no amor en el e amor. na santificação, diz a palavra do Senhor. la santificación, dice la palabra de Dios. E essas pastoras Esas pastoras de Satanás, Satanás de Jezabel, estão ensinando enseñan para abortar, para abortar, para tomar comprimido, tomar dá comprimidos conta a palavra de Deus. contra la palabra de Dios. Olha que diz mais uma vez Timóteo 2,15, Y Timoteo 2:15, salvar-se-á, hein? se salvará Porém dando filho. dando hijos, Você abortando, tomando comprimido, tomando pastillas, fazendo operação. haciendo operación. Olha, Bíblia, não vai se salvar não, No hein? se va a salvar así, no. Vai se salvar se você resistir Se salva si a resiste. carne e o pecado. Carne y el pecado. E ser um crente salvo, Sendo um crente salvo. escrito no livro da vida. Escrito en el libro de la vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Entonces, hermanos y hermanas, aqui está mais uma vez, vamos continuar lendo vamos a continuar a leyendo grande exortação de la Jesus gran exhortación de sobre Jesús. essa mulher que infiltrou lá na igreja de Tiatira, Esa mujer infiltrada en la iglesia de Tiatira, bagunçando toda a igreja. desordenando la iglesia. Aí tem o contratinho da Jezabel, Tengo contra ti que toleras mulher que se Jezabel. diz profetiza. Mujer que se dice Tem profetiza. muitas que ora, Muchos que oran, profetiza, profetizan, mas vai ver o lar dela como uma bagunça. pero ve el hogar como es un Não desorden. respeita o marido, No respeta al marido, não respeita as autoridades, ni las autoridades. é um espírito de contenda, Es un espíritu de é contienda. uma fofoca tremenda. Es una pelea tremenda. Ela acha que profetiza, mas está fofocando. Hay yo que está Passa chismoseando. pesquisando a vida da pessoa. Busca la vida de las personas. Vai lá no Facebook do diabo, Va al Facebook del diablo. pesquisa a vida da pessoa todinha. Busca la vida de la persona. Sabe o nascimento, a hora que nasceu e tudo. Sobre la hora que nació y todo. Depois vem para a igreja dizendo que está revelando o RG. Viene la iglesia diciendo que está Está revelando. revelando o nascimento. Está revelando o Que nacimiento. sabe que tal coisa está fazendo. ¿Sabe qué cosa está haciendo? Profetiza de Satanás. Profetiza de Satanás. Toma cuidado. Tenga cuidado. Não tem para que o Espírito Santo ficar revelando o RG de ninguém. No tiene manera de A revelar revelação do Espírito Santo La revelación del Espíritu é para Santo. trazer a santificação, para traer santificación. edificação para a igreja, Y edificación para la através iglesia. da sua doutrina. a través de su doctrina. O que aconteceu com muitas igrejas aí também? ¿Qué aconteció con muchas iglesias? Que era a igreja de Deus, Era la iglesia de Dios. Deus levou o servo de Deus. Dios llevó al siervo de Dios. É como aconteceu em Israel. Como en Israel. Aqueles reis que era fiel, Deus levou, os profetas. Reyes fieles y devotos. Aí veio os rebeldes. Ahí comenzaron los Aí rebeldes. já casou logo com a mundana. Ya casó con mundana Aí luego. trazeu logo os mundanismos para Israel. Y de ahí trajo mundanismo a Mesma Israel. coisa nessas igrejas. Es lo mismo en esas iglesias. É, já trouxe logo. Trajeron A luego. igreja pregava contra a televisão. La iglesia predicaba contra Já televisión. trouxe logo o telão do
diabo para os Y altares. trajeron la televisión en los Aí já se altares. casou com o mundo, Se casó con el mundo com ahí. os ministérios mundanos dentro da igreja, Con ministerios mundanos en la iglesia. corrompendo o coração, Corrompiendo el corazón. fazendo que o povo se contamine com a idolatria. Haciendo que se contamine con A idolatría. imagem da besta Que es la imagen de la é a bestia. imagem de Satanás, Imagen de Satanás. como diz a palavra do Senhor. Dice la palabra del Señor. E foi dada a imagem da besta La imagen de la bestia. para que a imagem da besta falasse. Que la imagen hablase. Porque nós andamos por fé e não por vista, diz a palavra. Vamos por fe y no por vista. Não atentamos nas coisas que são vistas, Tocando las cosas que son mas vistas. sim nas coisas que não se vê. Pero sí las cosas que no se ven. Porque as que se vê são temporais, Que las que se ven son temporales. mas as que não se vê são eternas. Pero las que no se ven son Como eternas. diz aqui a palavra, Dice aquí la palabra. quem tem ouvido ouve, Quien oído não é oiga. quem vê. No quien ve. Quem tem ouvido ouça, Quem oído, porque escute. o Espírito Santo, Lo que el Espíritu Santo de de Dios diz às igrejas. dice a las iglesias. Então essa Jezabel do inferno Isabel del infierno. vem trazendo essa profanação Va a traer profanación pros templos de a Deus, los tiempos de Dios. fazendo que os homens comam Sino que los hombres coman. do sacrifício da idolatria. Sacrificio de idolatría. Ah, mas eu não estou comendo Yo não. no estoy comiendo, no. Como não está comendo? ¿Cómo no está comiendo? Você está indo lá assistir as pregações deles? ¿Estás asistiendo a las predicaciones de ellos? Pregação o que? É alimento ou não é? ¿Es alimento o no? Quando a gente está pregando aqui, Cuando estamos predicando aquí, pelo Espírito Santo, por el Espíritu Santo, está se alimentando da palavra do Espírito Santo. se alimenta de la palabra del Espíritu Aí Santo. você fala, não, eu sou de doutrina, Yo soy de doctrina, dice. eu não me corrompo, Yo no me corrompo. deixa eles lá, Deja ellos ahí. eu vou continuar ficando aqui, Voy a continuar quedando vou aquí. continuar indo lá, Voy a continuar yendo mas está na allá. doutrina. Pero está en la Você doctrina. está sendo enganado pela Jezabel, Está siendo engañado por Jezabel. porque você está indo Está yendo, e comendo do sacrifício da idolatria. comiendo el sacrificio de Você está idolatría. comendo, se alimentando das pregações desses falsos profetas por meio da filmagem da besta. Alimentando de falsa predicación. Então você está a mesma coisa. Entonces está lo mismo. Não tem diferença nenhuma. No tiene diferencia ninguna. Larga esse orgulho do seu coração. Saque ese orgullo del corazón. Como diz a Bíblia, Como dice la Biblia. quando ouvir a voz do Espírito Santo, Escuche la voz del Espíritu não Santo. endureçais o vosso coração. No endurezcáis vuestro Então, corazón. meus irmãos e minhas irmãs, Sus hermanos y hermanas. aí está a palavra de Deus falando, Está la palabra de Dios hablando. exortando o mesmo Deus Exhortando a Dios. que exortou Exhortó ali allí. o apóstolo João vai trazer a exortação aos pastores. Juan trajo la O exhortación a los Espírito pastores. Santo está falando agora. Y el Espíritu Santo está hablando Que ahora. as coisas que tem visto Las cosas que hemos visto. e as futuras, diz Las a Bíblia. futuras, dice la Naquela Biblia. época era futura. Aquellas épocas eran E futuras. hoje nós estamos aqui. Y hoy estamos aquí. Essas revelações se cumprindo. Esas revelaciones cumpliéndose. Aí diz mais a palavra do Senhor. Dice la palabra de Dios. Esses crentes falsos profetas Creyente falso profeta. só prega que Jesus é amor, né? Solo predica que Jesús es Olha aqui amor. com Jesus de amor que eles pregam. Miren el amor que predica. Jesus é amor, mas também é justiça. Jesús es amor, pero también Ele não justicia. passa a mão no pecado, No não. pasa mano en el pecado. E dei tempo para se arrepender. Y le di tiempo para arrepentirse. Tá vendo? Quanto tempo Deus tem dado para se arrepender? ¿Cuánto tiempo dio para arrepentirse? Quantos esses pastores estão enfermos? ¿Cuántos pastores que Estão están em cima enfermos? da cama. Encima de la E cama. uns até morreram. Y hasta murieron Quanto algunos. tempo Deus deu para se arrepender? ¿Cuánto tiempo Dios dio para Deus usava o arrepentirse? homem de Deus do passado pregando contra o pecado. Y usaba al hombre de Dios predicando en Depois, el no pasado. outro dia, subia no púlpito despregando tudo que o servo de Deus pregou. Pues despredicaban todo lo que fue predicado. Afrontando o servo de Deus. Afrontando al siervo de Dios. Deus dando tempo para se arrepender. Dándole tiempo para Quando arrepentirse. Deus levantava os homens de Deus pregando a doutrina, Cuando levantaba a Dios los ia lá hombres e de Dios. cortava e perseguia os homens de Deus. Iba a cortar y perseguir a los Fazia hombres. até afastar os homens de Deus da igreja. Hacía hasta apartarse É de la como iglesia. diz a palavra de Deus: Jerusalém, Jerusalém, Jerusalén, Jerusalén. terra que mata profeta. Tierra que mata a los Então profetas. Deus deu muito tempo para se Le arrepender, dio mucho tiempo mas para não se arrepentirse. arrependeu. Pero no se arrepintió. Aí agora aguenta as consequências. Y aguanta las Era consecuencias. de Deus. Que eran de Dios. Você pensa que Deus é somente amor? Dice que solo es O amor. que Deus fez com Ananias e Safira, Atos 5. Con Ananías y Zafira. Deus o matou por pecado de desobediência, ganância e mentira. Los mató por O que desobediencia. Deus fez lá em Atos 12 com Herodes, Hechos 12 con Herodes, ¿qué que hizo? ele se exaltou Él se exaltó. e perseguiu os homens de Deus. Perseguía a los hombres de Deus Dios. enviou o anjo Deus enviou um com ángel. a espada, Com a espada. e foi ferido comido de bichos. Fue herido comido de O gusanos. que Deus fez com aquele falso profeta judeu Hizo con el falso profeta que judío. persuadiu o povo Que persuadiu o povo. a não dar ouvido à doutrina que Paulo pregava. No dar oído a la palabra que Deus predica feriu Pablo. ele de cegueira. Dios lo libró de ceguera. Deus é amor, mas também é justiça, meu irmão. Es amor, pero también Ai justicia. daquele que toca nos ungidos do Senhor, diz a palavra. Ai daquele que Toca toca na nos menina ungidos. dos meus olhos. Toca la menina de mis ojos. Então diz a palavra do
Senhor. Isso é a palavra de Deus. Que Deus tem contra esses homens Que tiene contra esos que hombres. toleram Jezabel. Que toleran a Jezabel. Tá vendo a mulher toda escandalosa na igreja? Eu falo membro, não é visitante. A los miembros, no visitantes. Visitante vem, Visitante viene. como está. ¿Cómo está? Mas ele aprende a palavra Pero aprende la e palabra. ele não volta como está. Y ya no regresa como está. Ou nem volta mais. Y vuelve más. Mas a verdade tem que ser pregada. La verdad tiene que ser Estou falando predicada. para crentes batizados que conhecem a doutrina e são rebeldes. Hablo para creyentes bautizados que Estão na conocen. sensualidade da igreja. Están en sensualidad Você en não iglesia. está adorando a Deus, está adorando a Está Baal. adorando a Baal. Está adorando a Satanás, não a Jesus. Adorando a Satanás, no a É por Jesús. isso que Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, Me honra con los labios. mas ese o pueblo. coração está longe de mim. Pero su corazón está lejos de mí. Glória a Jesus. Aí ele tem para se arrepender Hay tiempo para arrepentirse da sua prostituição de su fornicación. e não se arrependeu. Pero no se arrepintió. Está falando aqui prostituição tanto literal, Prostitución literal. no ato sexual El acto sexual. e também no ato También el acto religioso. religioso. Idolatria. Idolatría. Ato sexual. Acto sexual. Deus usou Paulo, Dios usó a Pablo, exortando os jovens gregos exhortando jóvenes que griegos se converteram a Jesus. convertidos a Jesús. Muitos vieram do homossexualismo, Vinieron de do homosexualismo, lesbianismo, del lesbianismo, da prostituição. prostitución. Lá ele tinha como costume praticar essas coisas. Tenían esas costumbres Então, practicar. quando Paulo começou a pregar em 1 Timóteo 4, En 1 Timoteo que 4, Deus chamou vocês para santificação, não para imundícia. Dios llamó para santificación, no para Que inmundicia. Deus é vingador desses pecados de prostituição. Dios es vengador de esos pecados E de você está fornicación. ouvindo que é pecado se prostituir. Usted escucha que es pecado É prostituirse, pecado ficar amigado com o homem e com a mulher. quedar amigado con un hombre y mujer, Se concubinado. não pode se conter que case, se diz a palavra. No puede contenerse, case, se dice Está la continuando palabra. na prática do pecado. Continúa la práctica del pecado. E muitas vezes exercendo até mesmo as funções na igreja. Estas confusiones en la iglesia. Sendo obreiro, sendo obreira. Siendo obrero, obrera, Participando da Santa Ceia. participando de la Santa E Cena. com essas práticas, Con esas prácticas, Deus está dando tempo para você se arrepender. está dando tiempo a E arrepentirse. você não se arrepende. Usted no se arrepiente. Já se adoptou esses costumes. Se adoptó esa costumbre. Já se adoptou essa Se imundícia. adoptó esa E inmundicia. não se arrepende. Y no se arrepiente. Até chegar a hora Hasta llegar la hora. que Deus permitiu uma AIDS. Permite un SIDA, Deus permitiu sífilis. un sífilis, Permitiu uma doença incurável. una dolencia Por causa incurable. dessa prostituição que você está fazendo. Por causa de esa fornicación que hace. Por causa desse adultério que você está Ese fazendo. adulterio que usted está haciendo. Sua mulher é uma mulher de Deus. Su mujer, mujer de Dios. Você chega em casa, tem comida pronta. En casa tiene comida pronta. Roupa lavada. Ropa lavada. Tem carinho, tem amor. Tiene cariño y amor. E está se contaminando com sacrifício da idolatria. Contaminándose con idolatría. Dando o dinheiro do salário Dando el salario que Deus te deu. que Dios te dio. Gastando com prostitutas. Gastando con prostitutas. Gastando com meretriz. Con meretrices. Desonrando o seu casamento. Deshonrando su casamiento. E também mulheres também. Mujeres también. Adulterando também por telefone. Adulterando por Por teléfono. mensagem do WhatsApp. Por mensaje de WhatsApp. Por mensagem do O Telegram. de Telegram. Por mensagem do Facebook do diabo. Mensaje del Facebook del diablo. Na parente do esposo. Aparente del esposo. É meu amor, isso e aquilo. Es amor, eso y ello. Mas está com conversas escandalosas. Con conversación escandalosa. Com o irmão ou a irmã. Con hermano, hermana. Por telefone. Por teléfono. Combina até os horários. Hasta los horarios. Para arregla. falar com a pessoa. Para hablar con la Ah, persona. meu esposo não está aqui agora. Mi esposo no está aquí Minha ahora. esposa não está aqui agora. Mi esposa no está aquí ahora. Aí começa a prostituição no telefone. Comienza la fornicación en Começa o sexo virtual no telefone. Sexo virtual en teléfono. E Deus está falando. Deus está falando. Estou dando tempo para vocês se arrepender. Estou dando tempo para E está arrepentir-se. cheio de crentes camuflados. Está lleno de crente camuflado. Como diz Jesus. Como dice Que Jesús. são sepulcro caiado. Son sepulcro Com um blanqueado. mosquito e arrota um camelo. Como el mosquito que y está arrota un camelo. arrotando santidade. Está arrojando Que santidad. está pregando até mesmo doutrina. Predica doctrina. Mas é um sepulcro caiado. Es un sepulcro É blanqueado. podre por dentro. Podre por dentro. Prega e não vive o que está pregando. Predica y no vive lo que É uma predica. coisa terrível. É uma coisa terrível. Deus dando tempo para você se arrepender. Dando tiempo a E arrepentirse. você não arrepende. Usted no se arrepiente. Saiba que virá grande tribulação sobre você. Vendrá gran tribulación sobre usted, sepa. É o que diz aqui a palavra de Deus. No dice la palabra de Dios. Deus condena as pinturas de Jezabel a saia curta. Dios condena el maquillaje, falda Mas corta. está cheio de Jezabel do cabelão comprido também. Está lleno de Jezabel de Está cabello cheio largo. de Jezabel da saia comprida também. Jezabel de falda cumplida. Está cheio de Jezabel os irmãos doutrinados de gravata também. Lleno de Jezabel de Mas é hermanos doctrinados. contaminado pela prostituição virtual do celular. Contaminado por la prostitución virtual del celular. Mas é contaminado pelo adultério. Por el adulterio contaminado. Marcando encontro, indo para motéis. Marcando encuentro yendo para hotel. Isso é um espírito de prostituição, de adultério. Un espíritu de prostitución. E é o que diz a Bíblia. Lo que dice la Biblia. Eu sou vingador a esses pecados, diz o Senhor. Soy vengador de esos pecados. Dice el Glória, Señor. então se arrependa aí agora. Arrepienta y ahora. É santificação, meu irmão, Santificación, mi hermano. do corpo
corpo, da alma e do espírito, diz a palavra do Senhor. Cuerpo, alma, espíritu, dice la palabra de Dios. E olha que diz aqui a palavra. Mira aquí la palabra. Dele tem para se arrepender Le di tiempo a arrepentirse da sua prostituição e não se de su arrependeu. fornicación y no se arrepintió. Deus dá tempo para esses homens se arrepender. Tiempo a arrepentirse esos hombres. Por que que Deus está matando muitos crentes no altar? Mata a muchos creyentes en el altar. Algum Deus está levando, Uno Dios está llevando, mas algum Deus está ceifando a vida. otro está quitando la vida. Porque como diz a palavra do Senhor, Dice la palabra de Dios. Deus fala na sua santíssima palavra: Dios habla en su santa palabra. aquele que usa de engano na minha casa, ele não permanece, diz o Senhor. Que el que usa de engaño no permanece. Veja dice o el que Señor. aconteceu com Belsazar, Vea lo que aconteció con que Belsasar. murmurou das coisas santas de Deus, Murmuró de las cosas santas de Dios. que pregou os utensílios do templo, Con los utensilios del templo. que estava na Babilônia, Estaba en Babilonia. porque Nabucodonosor devastou Jerusalém, Nabucodonosor devastó Jerusalén. destruiu o templo, Destruyó el templo. e todos os utensílios do Todo templo utensilio del templo. estavam na Babilônia. Estaba en la Babilonia. Mas ali eram coisas ungidas do Senhor. Cosas ungidas del Señor. E ali Belsazar, Ahí Belsasar, com zombação, con su vaso, escarneceu bebendo vinho, escarneció. no meio de festa de orgia. De fiesta urgía. O dedo de Deus escreveu El dedo de Dios escribió. a justiça e morte para ele. Hay justicia y muerte para E él. ele caiu morto Cayó muerto por zombar das coisas de Deus. por burlar de las cosas de Dios. Saiba você que anda no adultério, Usted que anda en adulterio você que anda em prostituição, o en fornicación, seja no ato sexual, sea en acto sexual como no ato virtual, o acto virtual, e está exercendo a obra de Deus, ejerciendo la obra de Dios. você está como Belsazar. Está como Belsasar. O dedo da ira de Deus aponta para você agora. El dedo de la ira de Dios apunta a Se usted. converta agora, Se convierta ahora. senão você vai descer a sepultura, No bajará a la sepultura. senão você vai morrer. No morirá. Porque essas coisas de Deus é santa, Cosas de Dios son é santas, santificada santificadas e comprada compradas pelo sangue por la sangre do Cordeiro de del Deus. Cordero de Dios. Isso também Eso también. é o espírito de Jezabel, El espíritu de Jezabel, demônio da prostituição e do adultério, fornicación y adulterio, no coração desses homens. corazón de sus hombres. Por que que as igrejas estão frias e vazias hoje? La iglesia está fría y vacía. Porque os dias que passam na sua casa, Día que pasa en su a casa, Jezabel do pecado, da fofoca está no seu lar. Jezabel de pecado está Em en su vez de hogar. reunir as irmãs En vez de reunir a las para hermanas orar, para ler a Bíblia, Para ler a Bíblia. ensinar hinos da harpa, himnos de arpa, está falando mal um do outro, habla mal de uno de otro, está falando mal do pastor, habla mal del pastor, está reunindo para fazer fofocas, intrigas, venido para chisme e intriga, línguas de serpentes. lengua de serpiente. Se arrependa aí agora, Se arrepienta ahora. porque a Bíblia diz: La Biblia dice: eu sou contra todos os soy soberbos, contra todos los soberbios. e aquele que cochicha do seu irmão às escondidas, Murmura de su hermano eu escondidas. não suportarei, Eu não lo suporto. eu destruirei. Eu lo destruirei. No último dia, diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Dice la Biblia, la palabra de Dios. O espírito de Jezabel Espíritu de Jezabel não deixa esses crentes se santificar. no deja a sus creyentes Aí santificados. quando vem para a igreja, vem vazio, Cuando viene vacío, vem de cara virada, de cara volteada, vem fazendo bico. haciendo pico. Não adianta. No adelanta. É um sinal Una que señal. você não tem Deus. No tiene Dios. É Deus que está falando com você para que você se arrependa do seu pecado. Está hablando para arrepentirse Dios. Aí passa o dia inteiro dessa maneira. Pasa el día entero de esa forma. Não vai sentir mesmo a presença de Deus no culto. No sentirá la presencia de Não Dios. en vai el culto. conseguir orar. No va a conseguir orar. Não vai conseguir jejuar. Ni ayunar. E se continuar dessa maneira, Continúa así. até o dia que Deus desmascarar, Hasta el día que Dios desmascare. pode cair endemoniado dentro da igreja. Puede caer endemoniado en la iglesia. Então uma pessoa que está na igreja dessa maneira precisa de libertação. Necesita liberación. E vai esa cair persona. endemoniado. Y caerá endemoniada. Aí Jesus deu tempo para você se arrepender. Dio tiempo para Você arrepentirse. se Dios. humilhar. Humillarse. E você não se humilhou. Y no se humilló. Aí diz a palavra em Timóteo 5:20. En Timoteo 5:20. Aos que pecarem na igreja, Que pecaren en la iglesia. seja exortado no meio de todos. Sea exhortado en medio de todos. Eis que porém no acamos e sobre que adulteram com ela, Los pondré en una cama y los que virá adulteran con grande ella. tribulação. En gran tribulación. Tá vendo? Está bien. Por que muitos desses crentes aí Porque muchos creyentes ahí andam atribulados? andan atribulados. Faz campanha, Hace campaña. você ora por ele Ora por ellos. e nunca melhora nada na vida Y dele. no mejora nada en su vida. Alguma coisa está errado com esse crente. Algo está errado en ese creyente. Alguma coisa está errada com essa crente. Algo está errado en ese creyente. É o pecado. Es el pecado. O que traz essa tribulação na sua vida? Que trae tribulación a su Esse vida. desânimo, Ese desánimo. essa coisa mal, Cosa mala. é o pecado. Es el pecado. Deus está dando tempo para você se arrepender. Está dando tiempo para Aí arrepentirse. vem as enfermidades, Vienen enfermedades.
Venham desavenças no lar, na família. desavenencia en el hogar de la familia. Você, quando é um servo de Deus, Usted como siervo de Dios você vai em lar de pessoas assim, va a hogar de personas así, você se sente até mal. hasta se siente mal. Você está vendo ali Está viendo ahí que tem coisa errada. que hay cosa E equivocada. você está falando Y usted está hablando, então indiferente está indiferente para com a doutrina do Senhor. con la doctrina de E quando Dios. dá as costas para você, de você, Cuando da las espaldas é a usted, falando mal de você. habla mal de usted. Então é que Deus está falando. Dios está Que hablando. esses tais Esos tales anda com falsidade, andan con falsedad. são mentirosos, Son mentirosos. falsos profetas. Falso profeta. Apartai dos tais. Apartado de los tales. Vamos continuar lendo aqui? Continuamos leyendo. E diz: e dei tempo a se arrepender, Le di tiempo para eis que arrepentirse. porém numa cama. Pondré una cama. Quantos estão enfermos na cama? Está enfermo en la Mas cama. enfermo espiritualmente. Enfermo espiritual. Vive uma vida de imundícia, de Una pecado. Vida de inmundicia y pecado. E fica na cama de casa deitado. Queda en la cama echado. Não tem coragem nem de vir para a igreja cultuar. Coraje para O cultuar. demônio do esfriamento tomou conta do seu coração. De la frialdad tomó cuenta Aí del fica corazón. só em casa, dentro de casa, trancado num quarto. Queda solo en casa en el cuarto. Não vem para a igreja. No viene a la iglesia. Chega o horário dos cultos, não vai. No va al horario de culto. O dia inteiro fica no pecado. El día entero en el pecado. Conversa com um e com outro. Conversa con uno y Na otro. hora de ir para a casa de Deus, não vai. No va a la casa de Dios. Porque o pecado já tomou conta. El pecado tomó Então o cuenta. próprio Deus permitiu ir para uma cama. Propio Dios permitió. E aí diz aqui a palavra de Deus. Dice la palabra de Dios. E sobre o adultério virá grande tribulação. Vendrá gran Vem tribulación sobre él. tribulação de desemprego. Tribulación de desempleo. Tribulação de doença. Tribulación de dolencia. Tribulação de morte. De muerte. Tribulação de desespero. De desespero. Porque não tem Deus na sua vida. No tiene Dios en su vida. Não tem um Espírito Santo. No tiene Espíritu Santo. E Jesus disse: sem mim, Jesús dice sin mí nada podereis fazer. nada podréis hacer. Ah, tem uma missionária, ora por mim. Ore por mí, Tem misionero. abençoado tanta gente. Te bendició tanta gente. Abençoa. Bendiga. Aí eu vou orar para esses irmãos, essas irmãs muitas vezes. Voy a orar muchas veces. Oro com toda a fé. Oro con toda E fe. eles continuam da mesma maneira. Continúa de la misma forma. Que o errado está com eles. Algo errado está ahí. Deus não vai responder. Dios no va a responder. Há uma parede impedindo a oração. Para impidiendo oración. Mesmo que eu esteja na santificação. Aunque esté en santificación. Mas enquanto aquela pessoa que eu falo crente mesmo De aquella persona que não se arrepender, no se arrepiente. Jesus não vai abençoar. Jesús no va a bendecir. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Sus hermanos y é hermanas. aqui a exortação que Deus La mandou exhortación que Dios mandó. para a igreja de Tiatira. La iglesia de Tiatira. E virá grande tribulação Vendrá gran se tribulación. não se arrependerem Si no se arrepiente das suas obras. de sus obras. Aí vem outra Jezabel. Viene otra Jezabel. Ah, nós não precisamos de obras. Precisamos de obras. Somos salvos somente pela graça. Salvos solo por la gracia. Sim, mas o apóstolo Tiago El diz apóstol Santiago dice. que a graça aperfeiçoada pelas obras, é ou não Es é? perfeccionada por las obras. As la obras de gracia. arrependimento, Obra de de arrepentimiento. santificação do corpo, da alma e do espírito. Santificación. O Cuerpo. Senhor Jesus diz: eis que cedo vem, Es que vengo pronto. e meu galardão está Y comigo, mi galardón conmigo. para dar a cada um segundo a sua Para obra. dar a cada uno según su Então, se obra. sua obra for obra de corrupção, de pecado, você não vai subir para o Si de céu. corrupción, pecado, no subirá al Outra cielo. doutrina de Jezabel fala: salvo uma vez, Salvo una vez, dicen. salvo para sempre. Salvo para sempre. Doutrina pagã. Doctrina A pagana. Bíblia diz em Êxodo Dice en que Éxodo. aquele que pecar contra mim, Aquel que pecar contra mí. riscarei seu nome do livro da vida. Rasgaré su nombre del libro de la Aquele que vida. aumentar uma vírgula, um tiro dessa escritura, Que alguien aumente una seu tilde. nome será apagado do livro da vida, diz a palavra do Senhor. Será quitado del libro de la vida. Então, Dice la como palabra que é de Dios. salvo para sempre? Como que é salvo para É sempre? salvo para sempre se você continuar na obediência a Deus. Si continúa en la obediencia a Mas se Dios, sí. desviar do caminho do Senhor, Se desvía. ó, você não é salvo. Usted no es salvo. Por isso que a Bíblia diz: guarde bem o que tem recebido, Guarda bien lo que has recibido. para dice que la Biblia. Satanás não roube Para que Satanás no a robe tua coroa. tu corona. Diz a palavra do Senhor: Dice la palabra de Dios. guarde bem os que você tem ganho. Guarda bien lo que has ganado. Aleluia, que é a sua salvação. Que es su salvación. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Sus hermanos y hermanas. aqui está falando da palavra de Deus: ferireis seus filhos de morte. Y a sus hijos de muerte. Todas as igrejas saberão. Todas las iglesias sabrán. Eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Aquel que examina mente y corazón. Darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Tá vendo? Cada uno según sus obras. Tá vendo você ¿Está viendo usted? que gosta de cantar esses hinos da Jezabel aí? Cantar himnos de Jezabel. Esses hinos dessas gravadoras mundanas? Himnos de grabadoras mundanas. Essas cantoras cobram um absurdo para pregar, para cantar? Las cantoras que cobran para Tá o predicar. comércio dentro da casa de Deus? Comercio en la casa de Dios. Sendo que a Bíblia diz que na minha casa não é casa de venda? Sino que mi casa no es casa de ventas. Tem as Bíblias, em vez de ser doada, está sendo vendida. En vez de donar la Biblia, está vendiendo. Livraria dentro da igreja. Librería en la iglesia. Nós temos as Bíblias aqui, Tenemos las Biblias aquí. mas as Bíblias são doadas gratuitamente Son donadas para gratuitamente. aqueles que aceitam Jesus de para los coração. que aceptan a Jesús de corazón. Temos a cesta básica para doar Tenemos la cesta básica a donar. para aqueles que aceitam Jesus de coração e estão passando necessidade. Los que aceptan y pasan necesidad. Isso é a doutrina de Jesus também. Es doctrina de Jesús. Não adianta pegar a doutrina. No sirve de doctrina. Está com o comércio dentro da igreja. Y comercio É dentro de la venda de iglesia. CD, Venta de CD.
venda de livro, venda de revista. Ah, é para ajudar a obra. Para ayudar a obra. Não, o que tem na obra é dízimo e oferta e nada mais. Tiene diezmo y ofrenda. Venda, comércio é doutrina de Jezabel também. Vende comercio también es doctrina de Jezabel. Glória a Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Sí, hermanos y hermanas. e Deus continua falando, e ferirei seus filhos de morte. Heriré sus hijos de Que muerte. filhos são esses? ¿Qué hijos son esos? Vocês que estão sendo discípulos e discípulas De discípulos y dessas discípulas. pastoras antibíblicas, De esas pastoras antibíblicas. dessas pastoras até mesmo de doutrina, porque não é doutrina. Hasta de doctrina, pero no es. Deus não aprova esse ministério. Dios no aprueba ese ministerio. Não é de Deus. No es de Dios. Deus chamou 12 apóstolos, não 12 apóstolas. Dios llamó 12 Os apóstoles. apóstolos, quando subiu no monte, as mulheres ficaram lá embaixo. Las mujeres quedaron Não bajo. subiram. No subieron al É outra monte. doutrina de Jezabel. Es otra doctrina de Jezabel. Mulher está subindo no monte. Mujeres subiendo al monte. Deus já deixou ali a prova clara. Dios dejó una prueba Que clara. quem subiu foi os apóstolos. Quien subió fue los apóstoles. Maria Madalena estava lá em cima no monte, com Maria- Jesus estava, igreja. María Magdalena estaba Estava ahí. lá. Estaba ahí. Aonde elas ficaram? ¿Dónde quedaron? Lá embaixo esperando. Abajo esperando. Não subiu. No subieron. Então Paulo diz: sedes meus imitadores, Sed mis imitadores. como eu sou de Cristo. Como soy de Cristo. Então esse sincretismo dentro da igreja Esa mezcla en la tem que iglesia acabar. tiene que acabar. Outra doutrina de Jezabel Outra doutrina de é o Jezabel. misticismo, É o misticismo. o sincretismo, Sincretismo. com título de dom de Deus. Con título de don de Dios. Temos os dons de Deus da revelação, Tenemos el don de revelación. da visão de Deus, Visión de Dios. que é bíblico. Es bíblico. Mas esses misticismos, Esse misticismo. necromancia, consulta mortos. Consulta muertos. A Bíblia diz A Bíblia diz que aquele que consulta os mortos, que esse consulta mortos. abominação é para Deus. Essa abominação a Essas Deus. supostas visões Supostas de visiones. pessoas que falou, Personas que que hablaron. foi arrebatado, Que foi arrebatado no céu, no cielo. que foi arrebatado no inferno. Arrebatado no Isso infierno. é espiritismo. Isso é espiritismo. Que conversou com uma pessoa que já morreu. Conversó con una persona muerta. Sendo que Deus abomina quem conversa com os mortos. Sino que Dios abomina A conversa con Bíblia muertos. diz lá em São Mateus, São Lucas 19. San Mateo, Lucas Há uma 19. parede entre nós. Há uma parede entre que quem nosotros. está lá não pode passar para cá. Quien está ahí no puede pasar Quem aquí. está aqui não pode passar para lá. Está aquí no puede pasar allá. Lá tem meus servos que estão pregando a palavra lá. Ahí está mi siervo Se eles predicando não la estão palabra. ouvindo nem meu servo, vão ouvir a pessoa que sair daqui e pregar lá. Si ellos no escuchan a mis É o que siervos, diz Jesus. es lo que dice Já Jesús. ensinando acerca das heresias Enseñando las de herejías. Jezabel que tem entrado nessas Las igrejas. herejías que Com Jezabel. título de dons Con espirituais. títulos de dones espirituales. Paulo foi ao terceiro céu, foi arrebatado. Pablo fue al tercer cielo arrebatado. Mas Deus não permitiu que ele falasse nada. Dios no permitió hablar Porque a nada. palavra de Deus não se contradiz. Porque la palabra de Dios no se Porque contradice. aquilo que estão ocultos aos olhos de Deus Aquilo que está oculto a los ojos de são Dios. coisas cosas maravilhosas. maravillosas. Qual o olho não viu ¿Cuál hombre no vio? e o ouvido não ouviu. Y el oído O que escuchó. Deus tem preparado para todos nós. Lo que Dios ha preparado para todos nosotros. Então nós veremos somente Entonces veremos solamente o dia do juízo final. el día del juicio final. Nós entrar no céu. Cuando entremos al Aí cielo. nós vamos ver. Ahí vamos a Esse ver. negócio de conversar com tem muitos pastores pregando. Hay muchos pastores predicando. Conversou com os homens de Deus. Conversó con hombres de Que Dios. mandou um recado do homem de Deus para a terra. Mandó un recado del hombre Isso de é Dios. mentira do diabo. Mentira del diablo. Isso é sincretismo religioso. Sincretismo Eu religioso. conheci um homem na Bíblia Conocí un hombre en la que Biblia. consultou morto e conversou com morto. Consultó y conversó con Foi muertos. Saul. Fue Saúl. E Saul tinha o poder de Deus na vida dele? Saúl tenía poder de Dios. Saul estava rejeitado por Deus. Estaba rechazado E por quem Dios. ele consultou? ¿Qué Foi consultó? uma feiticeira. Fue una hechicera. Tá vendo? Está viendo. E aquele ali não era o Samuel. No era Samuel. Era Satanás se transfigurado. Satanás Porque transfigurado. como diz Paulo, Como dice Pablo. Satanás se transfigura Satanás se transfigura. em anjo de luz. Tá Ángel vendo? de luz. Para enganar. Para engañar. Se possível, engana até os escolhidos. Posible engaño a Então nós escogidos. temos que ter o discernimento de Deus. Tenemos que tener discernimiento de Creio numa Dios. visão espiritual de Deus, sim. Creer en la visión espiritual Creio de na Dios. revelação de Deus, sim. En la revelación de Mas Dios. com respaldo com as escrituras. Con respaldo a las escrituras. Ah, mas irmão, Jesus Cristo no sermão lá na transfiguração, Ahí en la transfiguración ele Jesús conversou conversó ali com Elias con Elías e Moisés. y Moisés. Mas você esqueceu Usted olvidó que Jesus é o próprio Deus? Jesús es Dios. Ele é o dono da vida. Es dueño de la vida. Ele pode. Ele pode. Porque todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. El poder fue dado del cielo y de Eu la tenho tierra. a chave do inferno e da morte. Tengo la llave del infierno y de la Então muerte. só ele tem a chave. Solo él tiene la Ele llave. falou que João tinha a chave. Él tiene Juan la llave. Os ¿no? apóstolos tinham a chave. Os apóstolos tienen la Então llave. que esses homens estão se autotitulando. ¿Por qué se Dizendo autotitulan? que conversou se eles não têm a chave. Si ellos no tienen la Que llave. só quem tem a chave é Jesus. Solo quien tiene la llave es E Jesús. só quem tem direito de abrir esse selo são Jesus. Tiene derecho de abrir O Jesús. céu estava chorando. El cielo estaba llorando. Porque queria ver as coisas. Quería ver las cosas ocultas. Mas aí gritou. Ahí gritó. A um que pode abrir. Al que puede abrir. O leão da tribo de Judá. Somente Jesus Cristo. Solamente Jesucristo. Então somente Jesus. Solamente Jesús. Aquilo que Deus caprichou somente para o seu filho fazer. Solamente para su hijo Nós hacer. não podemos fazer. Nosotros no podemos e nem hacer. atribuir doutrina para isso. Y Isso
atribuir Então o doctrina. diabo ele é estrategista. El diablo es E estratega. até mesmo usar versículos da Bíblia Usando versículos de la para Biblia tentar nos confundir. para intentar confundirnos. Ele fez isso com Jesus lá na tentação. Hizo eso también en la tentación de É que o Jesús. diabo usou lá os livros da filosofia grega, foi isso? ¿Usó libros de filosofía? Usou os livros do ocultismo, foi isso que ele usou? ¿O usó libros de ocultismo? ¿Qué usó? Não, ele usou a própria palavra. Él usó la propia Então Biblia. toma muito cuidado, Tomen irmãos. mucho cuidado. O que Deus tem mostrado para você fica entre você e Deus. Que Dios ha mostrado para usted que es entre Assim usted y como Dios. Paulo não quis se exaltar, não como quis se exaltar. No quiso exaltarse Vi Pablo. coisas inefáveis Coisas que não é inhablables. lícito contar. Que não é lícito a você contar. também. Nem Paulo foi lícito contar. Ni Pablo les contó. Comedor de arroz e feijão vai contar, irmãos? Comedor de Somos arroz y nós. frijol va a contar. Não chega nem na sombra de Paulo. No llegamos a la sombra de Então, Pablo. meus irmãos, tome cuidado Tenga cuidado com essas heresias. con esas herejías. Esses homens não têm respaldo bíblico. No tienen respaldo bíblico. Não tem Bíblia com eles. No tiene Biblia con Não ellos. tem santificação. No tiene E santificación. fica inventando histórias. Estoy inventando historias. Então aqui é a Bíblia Sagrada. En la Biblia Sagrada. Essa igreja prega a verdadeira doutrina. Predica la verdadera Então doctrina. vamos continuar Vamos a continuar lendo a palavra de Deus. leyendo la palabra de Então Dios. virá grande tribulação. La gran Virei tribulación. seus filhos de morte. Herir a sus hijos de muerte. Está seguindo os falsos profetas? Para seguir los falsos Está profetas. sendo filho de falso profeta? Siendo hijo de falsos Filho profetas. dessas cantoras mundanas que cobram absurdo para cantar? Las cantoras mundanas que cobran absurdo. Cachês altos? Con Cachês ganancias. altos? Con cachés altos. Dinheiros altos para cobrar, para cantar? Dineros altos para cobrar Essa cantar. é uma doutrina de Balaão. Son doctrinas de Balaam. Eles também foram lá nas igrejas de Pérgamo. Fueron a la iglesia de Pérgamo. Enganar lá também. A engañar ahí también. Que tem nas suas prateleiras Tiene sus os patileras. valores de 5, 10 mil. Su valor de 5 o 10 mil E entradas. daí por diante. Y ahí por delante. Então toma cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Tenga cuidado, hermanos y Não hermanas. pega esse CD dessas cantoras mundanas e agora e quebra agora. Quiebre esos hijos mundanos. Tira do seu cartão de memória esses hinos mundanos aí agora, essas cantoras mundanas aí agora. Esos hijos mundanos del pendrive. Porque eles têm trazido tribulação e maldição para sua casa. Trae tribulación para su casa. Essas mulheres não são de Deus, não. Sus mujeres no son de Dios. Isso aí estão se prostituindo. Están prostituyendo. Por quê? Por quê? Estão cobrando para cantar. Están cobrando para cantar. É, uma prostituta, ela cobra para você ter encontro com ela. Usted tiene encuentro con ella. Para você ter relação com ela. Para tener relación con E é ella. o que eles estão fazendo. Y es lo que están haciendo. Para ir na igreja cantar, estão cobrando e você está pagando. Está cobrado y usted está pagando. Então essa mulher estava ensinando para que se coma e se prostitui do sacrifício. Está enseñando a comer y E você prostituirse. está comendo o alimento da palavra dela Está comiendo alimento de palabra de ella. e pagando para ela Pagando para ella. e se deitando com ela. Y echándose con ella. E virá o que? A grande tribulação da ira de Deus. Tendrá gran tribulación de la Porque ira de você Dios. não vai subir no arrebatamento Que usted no subirá en el sem arrebatamiento. ficar na grande tribulação da ira de Deus aqui na Quedará en terra. la gran tribulación de la ira de Dios Palmas aquí en la para tierra. Jesus, meus irmãos. Você viu o chacoalho que Deus deu no começo de 2019 até os 2023? Veo la azote de 2019 hasta 2023 que Dios Com dio. essa praga mundial que assolou a terra? Esa plaga mundial que asoló la tierra. Deus falou, Deus deu tempo para muitos se arrepender. Dio tiempo para arrepentirse a Também desses muchos. cantores mundanos. Está viendo esos castores mundanos. E Deus feriu de morte muitos deles. Dios hirió de muerte a muchos de ellos. Ah, tá no céu, tá nada. En el cielo no. Tá céu coisa nenhuma. No está en el cielo nada. A Bíblia diz que pelos frutos se conhece a Por árvore. el fruto se conoce el árbol. A dice la árvore que Biblia. não dá bom fruto é lançada é cortada e lançada aonde? El árbol que no da buen fruto, ¿dónde es lanzado? E o fruto desses homens tinha fruto de arrependimento? Tenía fruto de arrepentimiento. Cobrava para cantar? Cobraba para cantar. Cantava para o mundo? Cantaba para el mundo. Saía das suas, dos seus shows gospel? Salía de su juego gospel. Ia para suas farras? Iba para sus Alguns fiestas. foram encontrados até mesmo embriagados. Hasta embriagados se Depois encontraron. quer falar que foi para o céu? Después dice que fue para Foi el para o cielo. céu da boca da onça, não de El Jesus. cielo de la boca del animal, no Então de tem que Jesús. se arrepender hoje, aqui e agora. Tiene que arrepentirse É a ahora. palavra de Jesus Es la palabra de que Jesús está falando. que está hablando. Diferente de morte, todas as igrejas saberão. Herir de muerte todas E las as iglesias igrejas sabrán. todas estão sabendo que é o chacoalho que Deus está dando nesses falsos profetas. Es un azote que Dios está dando a los Nessas falsas profetas. La falsa profeta. Está dando escândalo para a obra de Un Deus. escándalo a la obra de Dios. Persuadindo o povo com heresia e fábulas. Persuadiendo al pueblo con E energía y fábula. perseguindo os homens de Deus. Persiguiendo hombres de Dios. Então Deus quer que se arrependa Quiere que se arrepienta desses pecados agora. de esos pecados ahora. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Sus hermanos, hermanas. vamos continuar lendo para encerrar a mensagem. Continuar leyendo para encerrar el mensaje. E ferirei todas as igrejas saberão que eu sou aquele que som dos rins. Toda la iglesia sabrá que yo soy Los el que son de la mente corazones. y el corazón. E darei a cada um de vós Daré a cada uno de ustedes segundo as vossas obras. según sus obras. Então Deus vai dar a cada um deles Dios dará a cada uno de ellos segundo as vossas obras. según vuestras obras. Mas agora no versículo 24, Versículo 24. Deus tem uma palavra para os restantes. Tiene palabra para el Aqueles que restante. não se contaminaram, Aquellos que no se contaminaron. estão sofrendo. Están sufriendo. Mas eu vos digo a vós Yo le digo a ustedes e aos restantes que estão em Tiatira, y al restante de Tiatira, todos quantos não têm essa doutrina cuantos no tienen la e não doctrina conheceram, y no conocieron como dizem as profundezas de Satanás, las profundidades de eles não Satanás, têm essa doutrina
Ellos no tienen la doctrina falsa mundana de Jezabel, falsa mundana de e Jezabel. nem conheceram. Y tampoco conocieron. Por quê? ¿Por qué? Eles foram tementes a Deus. Fueron tementes a Quando Dios. viu que a igreja se corrompeu, Cuando vio que la iglesia se corrompió, nem lá eles foram mais. ya ni fueron más. Ficaram na sua própria casa, Quedaron en su casa, ali tristes, abatidos, tristes y abatidos, mas cultuando a Deus. pero cultuando a Dios. Aí o que aconteceu? ¿Qué sucedió? Como diz a providência de Satanás, Como dice también, que outra carga não vos porei, no pondré otras cargas, mas os que tende, pero lo que tenéis, retende até que eu venha. retenerlo hasta que yo As que venga. têm a doutrina de Deus, Que tiene la doctrina de Dios, retém até que eu venha. retenga hasta que yo venga. Segure firme. Segure firme. Jesus diz: aquele que perseverar Aquel que persevera até o fim na doutrina do Senhor, al fin la doctrina de este Dios, será salvo. este será salvo. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Eso, mis hermanos y hermanas, Aí está a palavra de Deus. Você que tem a doutrina, não se contamine. que tiene la doctrina no se contamine. Porque aqui no último capítulo El diz último capítulo que dice, vós com vara de ferro será quebradas, con vara de hierro serán quebradas las com naciones, vaso de oleiro, con un vaso de alfarero. como também Como también recebi de meu Pai. la recibí de mi Deus Padre. fala que vai dar poder às Dios nações. dará poder sobre las No dia do naciones. juízo final, El día del juicio final, a Bíblia fala que a igreja há de julgar o mundo. hará de juzgar el mundo la iglesia. Os livros serão abertos. Los libros serán Livro abiertos. da memória, Malaquias 3,16. Malaquías 3:16, A libro de Bíblia será memoria. aberta. La Biblia será E o abierta. livro da vida. El libro de la vida. Toda a igreja que foi santa e purificada por Toda Jesus, iglesia santa y purificada por que Jesús. está à direita de Jesus. Está a la derecha de Jesús. Jesus vai apontar, tá vendo meus servos aqui? ¿Está viendo mis siervos aquí? Eles pregaram para mim, para vocês. Ellos predicaron para ustedes. Olha o livro da memória aqui, ó. Miren el libro de las Olha o memorias. que você fez, você rejeitou, Usted rechazó. você murmurou. Usted murmuró. Então apartai-vos de mim que eu não te conheço. Apartados de mí que no te conozco. vendo? ¿Está viendo? Então isso que vai acontecer com esses. Eso sucederá con ellos. Não estão dando ouvido à voz do Senhor. Están dando oído a la voz del E Señor. você que tem ouvido, ouça. Que tiene oído, O escuche. que o Espírito diz às El igrejas. Espíritu dice a las E iglesias. Deus agora A Dios ahora. preparou a estrela da manhã Por la estrella de la no mañana. meio dessas igrejas apóstatas, De iglesias apóstatas. que a pessoa achava que não tinha mais luz. Pensaba que no había más luz. Quem é a estrela da manhã? ¿Quién es estrella de la É o mañana? próprio sol. Es el propio sol. O sol é a estrela. El sol es la estrella. Então o sol da justiça que é El Jesus sol de la justicia Jesús. renasceu agora Renació com a ahora. fundação da igreja. La fundación de la iglesia. Primitiva doutrina divina. Primitiva doctrina divina. Para vocês conservar a doutrina. Para conservar la E doctrina. vocês que não têm essa doutrina de Jezabel, Que no tiene la doctrina de Jezabel. retenha nessa igreja Retenha essa igreja. até que eu venha, diz o Senhor. Hasta que yo venga, dice el Señor. E a doutrina de Jezabel que é com as mulheres, Esa doctrina de Jezabel impusieron a mujeres até mesmo para questionar os homens de Deus. para cuestionar a los hombres de Dios. O que aconteceu que chegou uma vez que Paulo, ¿Qué sucedió una vez que llegó ele Pablo estava pregando, predicando? e ali começou as mulheres a questionar a doutrina de Paulo, Comenzaron a cuestionar la doctrina de que era um Pablo. costume deles lá nos templos pagãos de fazer isso. Era una costumbre en los templos paganos. Aí Paulo pregou Pablo predicó em 1 Coríntios 14, 1 Corintios 14 verso 34. y 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, Mujeres te caen en la porque iglesia. não permito que falar, No permito que hable. mas estejam sujeitas, Mas esté sujeta. como também ordena a lei. Como también ordena la ley. 35 agora. Como también. E se querem aprender alguma coisa, Quiere aprender una cosa. interrogue em casa os seus próprios maridos, Pregunte a sus maridos en casa. porque é indecente que as mulheres falam na igreja. Indecente que hablen en la iglesia. Porventura saiu dentre vós Por acaso entre ustedes a palavra de Deus? salió la palabra de Dios. Ou veio ela somente para vós? O vino solo para ustedes. Se alguém curte ser profeta Si alguien se cree ou profeta espiritual, o espiritual, reconheça que as coisas reconozca que las que cosas vos escrevo que yo os são escribo mandamentos son mandamientos do Senhor. del Señor. Mas se alguém ignora, Si alguien ignora isso, eso, quem ignore. que ignore. Quem ignorar, que ignore. El que quiere Mas ignorar, a que palavra é ignore. verdade. Pero la palabra es verdad. O que é que Paulo está falando que as mulheres não podem falar na igreja? Dice que Não no puede pode dar hablar en glória a la Deus, dar um salão. Não é isso. iglesia. No es eso que Paulo puede está hablar. pregando aqui numa cidade pagã, Está predicando en una ciudad uma pagana, cidade politeísta, ciudad que politeísta. tinha muitos deuses. Tenía muchos dioses. A cidade intelectual, Ciudad intelectual. que lá tinha a doutrina de Péricles, Platão e Aristóteles. Tenía Pericles, Platón y Então Aristóteles. Paulo aqui, usado por Deus, Pablo, usado por Dios, começou a exortar aquelas mulheres visitantes. comenzó a exhortar a los Seus visitantes. maridos se converteram a Jesus, Sus maridos se convirtieron a Jesús. então eram visitantes. Eran visitantes. Paulo, ellas. quando começou a pregar sobre os cabelos das irmãs, Cuando Pablo predicó de los a cabellos, modéstia, la modestia, dizendo que o homem é superior à mulher, sino que el hombre es superior a la porque mujer. Deus é o cabeça de Cristo. Dios es cabeza de Cristo. Cristo é o cabeça da mulher. Cristo es cabeza de Aí la alguma mujer. dessas mulheres Hay algunas de esas mujeres feministas ali, feministas ahí, usados pelo diabo, usadas por el da diablo, cultura pagã de Afrodite, cultura pagana de começou a Afrodita, levantar e questionar Paulo se levantó y cuestionó a no meio Pablo da pregação. por medio de la predicación. Começou a questionar Paulo, Cuestionó a Pablo, fazendo
perguntas irônicas, Haciendo preguntas irónicas. para contradizer a palavra. Para contradecir la palabra. Aí Paulo, com a autoridade do céu, Pablo, con autoridad del cielo, repreendeu elas. reprendió a ellas. Vocês querem saber alguma coisa? ¿Quieren saber alguna Tá vendo cosa? seus maridos que são servos de Deus? También sus maridos siervos de Viu como eles Dios. se transformaram por Deus? ¿Vio cómo se transformaron? Eles vão te explicar em casa. Ellos te explicarán en Eles vão casa. falar com você lá. Hablarán con Ou ustedes então me ahí. procure no particular. O procurem no Não no particular. meio da igreja. No en medio de la Eu iglesia. ordeno que as mulheres usem autoridade dentro da igreja. Yo ordeno que las mujeres Para usen apontar o autoridad. dedo para o homem de Deus que está pregando a verdade. Apuntar el dedo Então contra é el hombre isso de que Dios. Paulo está falando. Eso es lo que Pablo E habla. sobre essas mulheres que usam de autoridade de ensino, Sobre esas mujeres que usan de autoridad pregar, de predicar. como uma pastora, Como pastora. diaconisa e bispa. Diaconisa ou Isso é bispa. antibíblico. Isso é antibíblico. A palavra do Senhor. La palabra del Señor. Quando chegar alguém enfermo na igreja, Quando llega enfermo na chamai a igreja. presbítera com som com óleo, está escrito isso assim lá? Llama al presbítero. Está con... Chamai quem? ¿Llaman a quién? O presbítero. Al presbítero. E com a oração da fé, Con la oración de la e a fe unção do óleo, y la unción del aceite. sarará o doente. Sanará el doliente. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Então essa foi a palavra de Deus.